Simão tá aí, teu parceiro, Simão. Meu Tá aí, irmãozão, meu parceiro, cara, adoro esse homem, rapaz. Isso aí é tá bênção aí de na, Deus. na resenha. Segunda-feira a resenha é com ele. Isso tem história para É mesmo, contar. pô, imperdível, imperdível. Esse tem história. Esse aí não é fraco, não. E aí, Não, tudo esse, bem? tudo bem, tudo bem. Em casa, né? Em Todo mundo, casa, todo mundo cumprindo com a trancado, né? ordem. Não tem jeito, não tem outra coisa. Procurando estudar um pouquinho, conversar com os amigos da bola É isso aí. e por aí, para quando. E numa expectativa, né, Fábio, para que isso acabe logo. Lógico que agora o momento é de pensar na saúde mundial, na saúde de Sim. todos, mas também com ansiedade para que volte logo a normalidade, né? A expectativa é que logo passe essa onda aí e volte tudo ao normal de novo, né? Mas É, enquanto isso, tem mais é que todo mundo se cuidar, todo mundo tem que se fazer, cuidar. sair só quando necessário. Daqui a Isso aí. pouco vão liberar. Cada um fazendo a sua parte está ajudando ao outro também, né? Se Exatamente. está cuidando ao próximo, está cuidando ao outro, porque esse vírus ele é invisível, ele está aí solto pelo mundo aí. Ninguém sabe, ninguém vê, e aí fica uma discussão, lógico que cada um tem um interesse diferente, cada um tem uma visão daquilo que vai favorecer somente o seu lado, e É, aí é complicado, né? o grande problema que eu vejo aqui nós no Brasil aqui é que a gente tem muita dificuldade em cumprir regras, né? O povo brasileiro. Então a gente vê muitos aí na TV no decorrer do dia aí, muitos bairros, muitas cidades menores com e até as grandes também, com congestionamento já bastante grande assim, né? Uma coisa que não é aconselhável ainda. E Sim. isso pode demorar ainda um pouco mais para a gente conseguir, para os órgãos pertinentes conseguirem estancar isso aí, né? Achatar esse pico aí, essa curva, para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Por isso que a gente precisa se ajudar. Se cada um fizer a sua parte, mais rápido vai passar essa onda, não vai chegar no que chegou aí na Itália, Espanha, em alguns É, lugares, com certeza que não. se cada um fizer a sua parte, vai facilitar para todo mundo, né? Perfeito. Daniel, obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo aí, Que é isso, né? da gente tá batendo papo e desejo aí a tua carreira, a gente às vezes fala pouco, fala de vez em quando, né, cara? Você é um amigo que foi referência para mim quando eu cheguei lá em 89 no Internacional. Eu ia lá no terrão, lá no areião, lá no fundo, ver vocês fazer treino físico, ficar correndo. E aí logo vocês foram pro profissional. E é uma satisfação muito grande, cara. Obrigado pela amizade, obrigado pelos ensinamentos. Vocês foram referências pra gente que estava um pouco mais novo, né? Não muito, Não, mas, não, mas o trabalho de vocês, né, cara? Eu acho que o molecada da base você sempre olha pro que tá em cima, né, cara? sem E a dúvida. gente sempre teve muita oportunidade de assistir os treinos de vocês, que era sempre no horário contrário. A gente treinava à tarde, vocês treinavam de manhã. Mas foi muito bom. Obrigado pelos ensinamentos, pela parceria de sempre. Muito sucesso na tua caminhada. Acho que você é um cara que daqui a pouco vai estar num grande centro, numa grande equipe, um cara preparado, um cara que se preparou para chegar e ocupar um espaço, e com certeza é uma questão de tempo. Você vai estar ocupando um espaço e um espaço de destaque. Não, obrigado, né, Fábio? Obrigado pelas palavras e eu fico lisonjeado e quando a gente. E tu falou uma coisa muito certa aí. Quando nós somos atletas de base, aconteceu contigo, que tu relatou agora, e acontecia muito comigo, de ir para lá para o Campo A, lá no Beira-Rio, e ficar vendo o profissional treinar, ou quando é a categoria menor, ficar vendo os juniores treinar. E eu fiz muito isso também. E fico feliz em saber que tu também foi um desses que estava na tela, buscando aprender, buscando conhecer, por vezes até daqui um pouquinho faltar alguém para o treinador chamar para a gente treinar, porque na época era tudo ali É dentro do verdade. Beira-Rio, né? E isso, fico bastante feliz com isso, né? E aí
a vida do atleta, e aí ela se vai, e depois vem a que eu estou vivendo hoje como treinador, e aí tu falou em estar preparado num grande centro. Assim como quando eu vim do interior para o Inter para tentar ser atleta, eu estou seguindo o mesmo processo agora como treinador. Né? Lógico, com conhecimento já por ter sido um ex-atleta, por ter passado por grandes clubes como atleta, mas buscando me qualificar, me capacitar, para quando tiver uma grande oportunidade, e eu creio nisso, eu posso estar totalmente preparado. É difícil tu dizer estar preparado ou não estar. Tu precisa ter a oportunidade. E dentro da oportunidade que tu vai demonstrar se tu está ou não preparado. E nos trabalhos que a gente vem fazendo aí nesse período tem sido bem agradável, sim, e a opinião né, de todos tem sido bem satisfatória também. Mas eu acho que isso que é legal, né, Daniel? A gente ficou muitos anos sem se falar, sem se ver, né, cara? Eu nem sabia que você estava trabalhando na base do Inter, lá, Foi lá uma atrás, já surpresa. faz Foi uma tantos surpresa. A gente se anos, né, cara? reencontrou lá. Quando a gente se É, reencontrou no Inter, foi uma surpresa muito agradável. entendeu? Mas o que eu acho legal é assim, você parou, você teve uma carreira Inter, Corinthians, jogou fora do Brasil, jogou em grandes torcidas de clubes de massa, Fortaleza, e depois você parou e você foi te preparar, né, cara? Você foi, como você falou assim, é um processo, assim como você teve um processo lá de base para se tornar um atleta profissional de altíssimo nível, eu acredito também que para você ser um treinador, se você passa por esse processo, lógico que são uma série de fatores que às vezes o cara tem a oportunidade, não, peraí, já começa aqui e o cara deslancha. Mas se você tem uma base, uma história, você está construindo, você está te preparando, você está. Eu tenho certeza, quando tiver a oportunidade, você vai estar pronto. É lógico que aqui no Brasil é uma série de coisas que às vezes acabam atropelando, atrapalhando, que não depende só do teu trabalho ali no dia a dia. Mas assim, eu acho que quanto mais preparado e essa preparação você já tem, continua buscando, e acho que isso é o mais importante. E com certeza daqui a pouco vai chegar a oportunidade. A busca ela é permanente, não tenha dúvida. A busca para tu te capacitar e qualificar ela é permanente. Ainda mais o futebol que tem acontecido tantas coisas nos últimos anos, se fala muito da evolução, se fala muito né, de estar preparado realmente, de estar capacitado, de estar atualizado. E dentro desse processo, Fábio, que tu colocaste bem aí, eu trago, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, eu falo do quão importante foi para mim ter tido a experiência de passar pelas categorias de base. Lógico que eu passei, não foi qualquer categoria de base, foi de um grande clube como o Inter. Eu trabalhei 7 anos e meio ali, quase 8. Então isso me deu um know-how muito grande, né? Para eu saber realmente o que eu queria, que caminho eu queria seguir. Além disso, muitos já sabem, mas eu acho que é sempre bom colocar que por eu ter sido atleta profissional, não quer dizer que eu seja bom treinador ou que eu vá ser bom treinador, eu tenho que buscar isso. E aí eu busquei a graduação também, né? Eu sou um Sim, cara logo que eu parei de jogar, eu fui estudar, então sou formado. Eu já tenho a licença A da CBF, que também é importante, legal. uma cobrança, exigência hoje do Brasil, Sim. né? E essa busca é incessante, né, meu? Com conversas, com diálogos, com palestras, com lives, como a gente está fazendo, ou ouvindo alguns outros colegas, outros profissionais da área, e isso a gente sempre absorve alguma coisa de bom, é sempre muito importante. Ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido de tecnologia, de informação muito, muito rápida. Aconteceu aqui, o cara do outro lado do mundo já está sabendo, e da mesma forma aconteceu alguma coisa lá, a gente já está sabendo aqui. Então, a atualização das coisas é muito rápida, né? As É muito informações rápido. chegam muito rápidas. É muito rápido e tu tem que estar preparado para essas informações também, né? Sim, Tanto que se nós compararmos a nossa época de atleta, né, vamos botar a década de 90 para hoje, as informações, o tipo de informação que tu passa para o atleta, ela mudou bastante. Porque o sim, atleta, se tu não passar, se tu não tiver atualizado para passar informação sobre o adversário, sobre metodologia de treinamento, o atleta busca na internet ou através de vídeos, e aí daqui a pouquinho o atleta está te exigindo alguma coisa que tu não está preparado para passar para ele. Então tu precisa ter
tá dentro dessa evolução toda para tu também conseguir passar trabalhos que façam que o atleta se sinta feliz, se sinta satisfeito com aquilo que está passando. Porque hoje em dia mudou muito, é uma troca, né? O atleta, ele está evoluído, muito evoluído o nível do nosso atleta hoje em dia. Então existe uma troca, um diálogo, onde o atleta daqui um pouquinho ele vem e te questiona e te pergunta o porquê de tal exercício, o porquê de tal trabalho, e tu precisa ter um entendimento para explicar o que tu está buscando daquilo, o que tu quer como tu quer que ele desenvolva, e isso tudo é muito rápido. Essas informações, elas chegam muito rápido, tem que estar muito ativo, muito atento a tudo isso. E você tem que ter embasamento para você poder gerar um debate e você até ganhar a confiança do teu atleta, né? Você ter ele Sim, dentro do vestiário do lado atleta, sabe, se o atleta comprar a ideia do treinador, entender, meu, esse cara o que ele está falando tem fundamento e nós vamos chegar lá onde ele está vislumbrando e está nos falando. Então você ganhou a confiança, esse cara vai correr para você, né? essa é uma parte. Hoje em dia se usa muito gerir pessoas, né? Gerir grupos, né? Que entra dentro de tudo isso. E aí, quando a gente fala, pô, vendedor de ideias, o treinador, e realmente pode ser meio retrógrada, mas essa é a palavra. O treinador é um vendedor de ideias, Sim, porque ele passa a ideia para os atletas. Os atletas, como todo ser humano, a gente vai ver se aquilo realmente é verídico ou não. Então, eles te põem à sim. prova, e aí tu tem que confirmar, tu tem que comprovar para eles que aquilo dá para se fazer, é real, e aí tu vai adquirindo a confiança. E aí depois que tu adquirir a confiança, a coisa começa a fluir com a naturalidade muito maior. E aí o É um grupo, negócio. aí quando se diz, né, Fábio, o grupo corre pelo treinador. Quando tu adquire É, essa ligação entre comissão e atletas, esse entendimento, aí que surge essas frases. eu acho que isso é quando você consegue dominar isso daí, você domina o vestiário e você tem essa confiança que do outro lado, aí o trabalho flui mais fácil, né, cara? É muito Exatamente. melhor eu como atleta, falo assim, pô, é melhor eu ter esse cara aqui que tá me dando ideia, que tá trabalhando, que tá me ajudando a evoluir, melhor ter ele aqui do que eu sacanear, eu trabalhar contra, eu derrubo ele e aí vem um outro cara aqui que me ferra. Exatamente. Então, é isso, é Exatamente. exatamente ter esse domínio do ambiente e ter essa gestão das pessoas, né? Hoje o futebol, lógico que o treinador continua sendo o centro, né, da comissão e de todo o elenco de atletas, mas tem muitas outras pessoas que fazem parte dessa equipe Sim, multidisciplinar, vamos colocar assim, né, dessa equipe de apoio, que são fundamentais também. Um gerente, né, um gerente executivo, ele é fundamental para fazer esse elo, direção, atletas. Hoje em dia os trabalhos são muito integrados, físico e técnico, porque precisa ter um entendimento muito bom, né, dessas áreas, para que o teu atleta ele consiga desenvolver um trabalho ou uma função que tu quer em campo, ele precisa estar bem fisicamente e, consequentemente, o preparador físico ele já tem que ter um entendimento de qual é a metodologia de trabalho do treinador, para que também o trabalho dele seja voltado dentro daquilo que o treinador pede para o atleta. Porque não, sim, até tem hoje o físico, eu gosto de chamar o físico puro, né? Que tu faz lá o tiro de 300, o tiro de 400, até por vezes o tiro de 1000, até tem, mas ele caiu muito isso. Hoje a maioria dos trabalhos são integrados, é com bola, é pequenos jogos, é trabalho de intensidade, em curta marcação, né? Dá ritmo, dá velocidade no domínio e execução. Isso tudo sim. parte do preparador físico. E ele vai ter que ter o um entendimento do que o treinador quer para que as coisas comecem a andar no mesmo sentido. Acho que até antes mesmo de você falar da tua gestão que você tem que ter dos atletas, é o teu time de staffs que Exatamente. estão que estão trabalhando junto para chegar nesses atletas, tem que ser um time afinado de ideias, de métodos, de objetivos, de ter uma linha igual de pensamento, porque daí a coisa anda mais fácil, né?
Exatamente, é isso aí. E é por isso que hoje a gente vê nos grandes clubes, principalmente, né, nos clubes pequenos, dificilmente, até pelas condições, mas tu vê as comissões técnicas com um número muito grande de integrantes, né? Sim, Porque ali tu tem gente para todas as situações do jogo, ou do trabalho, do diário, e todos têm fundamental importância dentro do processo, com certeza. sim. Às vezes tem mais gente, você vê, você vai acompanhar aí os jogos aí, às vezes tem mais gente Enxerga, do, né? do staff do que propriamente dos jogadores. Mas é Exatamente. de fundamental importância para ter, oferecer essa estrutura e poder depois cobrar que o atleta se tire 100% desse atleta, né? Exatamente. E a exigência está grande. A exigência da comissão e da torcida, da direção com os atletas, e também tem uma exigência em cima da comissão, né? Pelo resultado, pela Sim. performance, por tudo o que envolve, o que é pertinente à parte técnica e tática e física, vem uma cobrança muito grande por parte de direção e também de torcedores, imprensa e propriamente o grupo de atletas. Então, isso tudo tem que estar muito ajustado. Essa engrenagem tem que estar bem regulada para ela funcionar bem. Então, eu acho que você teve dentro de campo, você teve desde a. Eu não sei, você é de onde? Você é do interior do Rio Grande do Sul. Você é de onde, Daniel? Minas do Leão, a 90 quilômetros aqui de Porto Alegre. Pertinho. Eu sou um pouco Pertinho. bem mais longe. Mas você teve essa vivência assim de base, de morar na Concentra, de passar por Ah, esse processo, de passar todas as categorias, de chegar no profissional, de jogar depois em grandes clubes. Você trabalhou nesse processo assim com vários profissionais, você teve várias experiências diferentes, vários pensamentos diferentes, vários caras que tinham método, sistema, o cara que é mais bacana com o jogador, o cara que é mais durão. Então, acho que tudo isso serve para esse teu processo de formação, né, cara? Como hoje treinador. sem dúvida, eu vim de Minas do Leão com 11 para 12 anos para o Inter. Então eu passei desde a escolinha, desde a peneira, onde eu fiz a avaliação para ver se eu tinha condições de permanecer ou não, até o profissional dentro do Inter. Então foram 11 anos dentro do clube, incluindo base profissional, onde eu passei da escolinha, literalmente da escolinha com 11 anos até o profissional, quando eu subi com 17 para 18. Então eu vivi a concentração, que se chamava a antiga caverna. Hoje em dia a Sim. concentração é de luxo, né? Hoje em dia Hoje é não, coisa não. boa. Hoje em dia tá bom, tá gostoso, fica lá TV, quarto privado para dois, três. Nós éramos um corredor lá com beliche, separada por armários, e todo mundo era muito feliz ali, cara. Antes de ir para a concentração, morei com meus tios aqui em Porto Alegre, então teve todo um processo de dificuldade, de aprendizagem, de amadurecimento, talvez um amadurecimento até prematuro, porque estava sozinho, estava longe, precisava resolver situações e focar, né? Sim. Não desviar o teu objetivo. E na concentração, tu sabe muito bem que ali acontece de tudo, né, meu? Mas lá Ah, atrás, lá antigamente, mais ainda, né? Então, ou tinha se tu não uns. estava focado, se tu não tivesse focado no que tu queria, facilmente tu saía da tua linha. E, Tinha e, e uns. é difícil para voltar. Tinha uns sufocos ali naquela concentração do Beira-Rio ali, cara. Eu escapei porque Ah, tu fugiu, então. eu fiz amizade com Fugiu. os caras que já eram dos juniores. Mas Tu eu vou fugiu, falar, né? o bicho Eu pegava. passei Eu passei pelo sufoco e foi o batismo ali. E teve muitos que fugiram que nem voltaram, porque era pesado, era pesado. Não, o bicho pegava ali. Ah, Eu lembro quando quebraram o braço de um menino de Santa Catarina. Os caras jogaram o colchão e pulou todo mundo em cima e quebraram o braço do moleque. é, Não, né, a coisa mas era. Mas era. Hoje não pode, né? Hoje ia ser bullying, ia ser um monte de é, coisa. mudou a nomenclatura, mas as coisas É, continuam, ainda acontecem as mesmas, né? Mas foi uma vivência, uma experiência, um aprendizado muito grande, e eu trago isso comigo, e aí, logicamente, depois veio o profissional, veio outros clubes, outros estados, outro país, e treinadores, né? Que sim, nesse processo todo foram muitos que eu tive o privilégio de poder trabalhar. E aí foi moldando, né? Foi moldando essa minha maneira, lógico que tem meu tempero, tem tudo, mas a maneira que claro. eu de ver futebol, de entender futebol, de tentar
passar para os atletas aquilo tudo que eu vivi, que eu aprendi, né? E por vezes, e eu falo para os atletas às vezes, né? Eu digo assim, cara, porque a gente não, na nossa época não tinha um diálogo tão cara a cara, olho no olho com o atleta, né? Era mais ou Sim, menos assim, tu faz, eu mando e tu obedece e pronto. Hoje tu acabou. precisa ter o cara pro teu lado, no dia a dia, no diálogo, às vezes até numa brincadeira, né? Para tu entender o porquê que o cara tá rendendo menos ou porquê que ele tá daqui um pouquinho cabisbaixo, tá meio isolado. Então eu volto e meio eu falo para os atletas, cara, se eu tivesse na minha época alguém que encostasse em mim, me puxasse, me falasse o caminho que eu tenho que seguir, as coisas seriam muito melhores, mais fáceis, talvez não tivesse dado tanta cabeçada na trajetória, mas serve como experiência para passar justamente isso para os atletas. E isso foi no meu período de base, servia mais ainda para os meninos que estavam em formação ali no Inter, e agora como treinador profissional também é importante porque a gente pega jogadores de vários estados, de várias classes sociais, então tu precisa ter esse diálogo com eles, que é bem bacana, acaba sendo uma coisa muito legal. É legal que você soube usar, né? Você soube talvez essa dificuldade, esse sofrimento, você conseguiu filtrar isso e trazer isso como um aprendizado para você aplicar hoje para os teus atletas, Exatamente. no teu método, na tua forma de trabalhar, na forma que você viu, você pode filtrar o que é bom, o que você fala, isso aqui eu acho que foi legal, posso utilizar. Isso aqui não foi legal, você descarta. Mas você montou baseado em coisas que você viveu, experiências que você viveu, né? Assim, Isso é o mais legal, no caminho a gente teve experiências boas e ruins, né? com Cabe a gente certeza. filtrar e falar assim, isso aqui eu acho que eu posso aplicar e vai me dar um resultado, vai me dar um know-how de uma coisa que eu experimentei, eu vivi. Então eu posso falar, isso aqui funciona. Então isso é legal, esse lado de ter tido essa experiência dentro de campo, essa vivência, né? Não, é enriquecedor. E mais legal ainda é quando tu começa a conversar com os atletas justamente sobre passagens que eu tive enquanto atleta, e aí a gente começa a trocar ideias, né? Pô, não faz isso, faz assado. Quando eu jogava eu fazia de tal maneira, dava certo, dava errado, e eles começam a se abrir contigo. Tu consegue trazer o atleta para o teu lado e isso deixa ele mais à vontade, deixa o treinador mais à vontade para poder, daqui a pouquinho, fazer alguma cobrança, né? Porque eu sempre falo, pessoas diferentes, tratamentos diferentes, né? Então tu não pode tratar todo mundo igual. Por mais que Sim, seja um grupo, tu tem que entender como cada um recebe a informação, cada um recebe a crítica. Alguns aceitam a fala mais forte, outros já tu tem que falar mais tranquilo. Alguns não tem problema se tu falar ou dar uma dura da gíria do futebol no grande grupo, outros tu já vai perder o atleta se tu for falar alguma coisa, alguma crítica construtiva, lógico, mesmo seja construtiva no grande grupo, então tu tem que falar separadamente. Então esse diálogo, essa vivência te traz tudo isso para tu ter esse entendimento, porque a partir do momento que tu entende como é o perfil do teu grupo, como cada atleta é o comportamento de cada atleta, tu consegue filtrar isso, e é importante o mais rápido possível tu conseguir filtrar isso, mas tu vai conseguir ter o domínio e trazer esses atletas todos para o teu lado. sim. Ó, entrou aí na live, Daniel. O cara agora ele virou treinador também. Você já tinha saído da concentração, você já era profissional, ele virou o prefeito da concentração, que é o Luciano, também conhecido como Coxa. O Coxa dominava, né? Luciano Quadros. Luciano Quadros. Sem a concentração era um perigo, hein, velho? O quê? O Coxa era o Nossa, prefeito Luciano. do juvenil lá, do infanto juvenil, ele era o prefeito da concentração, do quarto, ele dominava, mandava soltar e mandava prender. Grande Coxa. E hoje também, treinador, o cara que tá rodando aí, diversos É verdade, clubes. mas um abração para o Luciano também, grande treinador, né? Sucesso na trajetória dele, na carreira dele também. E aqui da nossa aldeia aqui também, né, Fábio? Começou também ali na base do Inter, buscou o Sim, sim. espaço, passou por bons bocados também ali e conseguiu a sua trajetória dentro do futebol aí.
Isso que é legal, né, cara? E, sim, passou, meu, tinha muita gente boa, né, cara? Aquele time de vocês, putz, tinha muito cara bom. Outro dia encontrei no Instagram, encontrei o Fraga, que hoje mora nos Estados Unidos, tem um projeto lá de Essa futebol, de Copa. academia. Putz, cara, É, eu lembro de alguns, né? Se vocês eram mais velhos, vocês eram a referência. Murilo, o Meia, que era de Manaus, sim, volante. o volante. Putz, tinha muita gente muito boa. E a grande maioria chegou até a equipe profissional, né, cara? Isso, naquela época tinha uma era muito difícil atingir o profissional, né? Mas Sim. aí ali, se pegar 2, 3 anos de distintos ali, tipo 70, 71, que é a minha idade, e 69 ou 72, teve uma época que tinha 10, 11 no profissional. Se nós contarmos assim, ó, chegou no profissional chegou o Moreno, chegou o Marcelo Prates, chegou o Fraga, chegou o Fábio, que é 72, 73, Fábio Cabeça, centroavante, chegou o Luiz Fernando, o Gomes, Sim. chegou o Júlio César, que é 72, volante, chegou o Júlio César, lateral direito, quem mais? Sandro Becker, O que é de Três Sandro Becker, Passos. Sandro Becker lá de Três Passos. Então teve muita gente que o Cunta chegou, depois saiu um pouquinho antes, foi para o Grêmio também. O Então teve muita gente. Célio Lino chegou depois, mas ele já Sério, chegou na parte aí de São final. Paulo. Então teve uma época assim que a gente foi para uma pré-temporada, que eu lembro do profissional, foi lá em Canela, a gente ficava lá no Laje de Pedra, e tu viu o grupo profissional, assim, tinha 10 caras ali da base. Então era muito legal, porque a gente sentia um entendimento e conhecimento, né? A gente se conhecia muito, se entendia muito bem. Então aquilo ali, tipo assim, primeira pré-temporada com o profissional. E aí tu vai para um hotel, porque na época era o top que tinha aqui no Sul, um dos top. Aí tu te sente no outro mundo, né, meu? De, poxa, coisa linda, coisa boa. E aí aquele monte de parceiro que a gente, todos nós vimos, torcíamos muito um pelo outro para chegar, para buscar o espaço. E aí tu vê ali Sim, com 8, 10 que conseguiram aquele objetivo. Lógico que uns jogaram mais, outros jogaram menos, mas sim. tivemos essa vivência, essa oportunidade de atingir esse objetivo. E aí foi, né? Um monte jogaram, foram fazer a vida em outros clubes, em outros países até. Isso mesmo, ó. Tá mandando aí, ó, o André Quartieri, que é lá de Alegrete, não, de Uruguaiana. Quartieri, Tá abração, falando, meu a velho. safra 70, 71, 72 era muito forte. E o Jorginho Quadros, cara, o Jorginho Quadros, nós somos juntos pro Inter, ele treinou com vocês. Ele é acho que o Isso, Jorginho é Jorginho 71. Meia. É, Jorginho, ele. Jorginho é 72 ou 73, cara. O meio baixinho, tá falando? Não, 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 não. O Jorginho Baixinho é 74, ele jogou comigo. O Jorginho de Ah, Três tá. Passos. Achei que tava falando do Quando doutor eu, hoje. quando, quando eu fui em 90, eu era infanto juvenil, mas ele já era juniores. Ele chegou a treinar com vocês. Ele falou que ele jogou com o Sandro, com o Moreno, com o Murilo, com o Júlio. É essa turma de Sim, vocês. Eu acho que ele é 71. Mas era a turma deve de vocês, ser. que já estava treinando com o profissional e jogava. Essa turma aí. O Jorginho também foi craque lá da nossa região lá. Jogou na Cara, Argentina, jogou em muitos lugares. o futebol o brasileiro ele continua produzindo muitos bons atletas, né? Só Sim. que nessa geração aí que a gente está conversando de 70, 71, 72, 73, 74, 69, surgiram muito cara bom, muitos bons atletas. Lógico que aí tem aquele negócio, né? A vida, o direcionamento da vida, ela te leva para um caminho ou para o outro. Alguns não. A questão da treinabilidade, alguns não gostavam muito de treinar, Sim. né? Outros preferiam fazer outras coisas. O comprometimento com o futebol, ele te priva, e sempre foi de muitas outras coisas, como noite, balada, essas coisas todas. Isso sempre deixa tu meio debilitado, né? E a Sim. concorrência, né, cara? Tem uma concorrência interna e externa, porque nesse período que eu trabalhei no Inter ali na base, e trabalhei nas avaliações também, quando a gente se reencontrou, né? Trouxe alguns atletas ali Sim, pra sim. gente. Cara, é muito atleta por mês. São muitos, e aí tu vai avaliar e tu vai analisar, chega atleta assim que é melhor que aquele que está no teu grupo. E aí tu vai ter que, né, alguém vai ter que sair para alguém entrar. Então Para essa alguém entrar. concorrência, ela é saudável. É saudável para o clube, é saudável para quem está chegando, mas aquele que está saindo, se ele não tem
um objetivo muito bem definido. Bom, aqui não deu, mas eu vou buscar em outro lugar, eu vou para outro clube, eu vou para, né? E aí a pessoa se perde. E aí é complicado. Esse processo não é fácil. Aí tem uma pergunta do Marcos, eu acho que o Marcos trabalhou contigo no Inter. Ele pede para você fazer um Uhum. paralelo sobre isso que você está falando, né? Na tua fase de formação com o que você acompanhou como formador do Inter. É isso que você tá falando. É bem isso aí que eu estou relatando agora, né? A minha formação, ela vem Também tive bons treinadores, né? Passei, como eu falei, já passei por todas as categorias de base, mas eu tive o lendário seu Abílio dos Reis, seu Adão Pereira, seu Você Iberon, foi teteia do seu Abílio, né? Ô, minha teteia! também tive Jorge Andrade, tive Braulio. Braulio foi um dos treinadores que, apesar de ter sido um tempo muito pequeno, mas um cara que eu aprendi muito, assim, até hoje ele trabalha na Federação Gaúcha, que quando a gente se encontra eu falo, poxa, ali eu entendi o que é começar a jogar, sair jogando, parar aquele negócio de dar chutão, de botar a bola no chão, que o Braulio, no período que ele nos treinou ali juvenil, depois júnior, e ele foi chamar profissional, era proibido dar balão. Ele não aceitava isso no treino. Então, quando um zagueiro dava um balão, qualquer posição, ele vinha lá, ele pegava a bola, mandava o goleiro tocar nele e ele começava a construir o jogo. Isso aí há muitos anos atrás, né? Então, Naquela ali a gente já época não começa. era. Então a gente já começa a formar grandes coisas. E então eu aprendi muito com esses caras todos. Lógico que eu não, na época, né, não tinha esse entendimento todo, né? Mas depois, quando eu passei a ser formador, passei de atleta para ser formador ali no Inter, eu comecei a entender tudo isso e a buscar na memória tudo que era me passado, né? E aí começava eu a tentar passar para os atletas também dentro daquilo que eu entendia, para tentar formá-los da melhor maneira possível. O que eu sempre preconizei, né, na minha época como treinador da base do Inter? Eu trabalhava para o Inter. Né? Eu joguei no Inter, foram 11 anos ali dentro. Mais 7 como atleta, depois mais 7 como funcionário. Mas eu entendia como o atleta tinha que fazer para sair lá de um sub-15 para chegar no profissional. O perfil dele, o quanto ele tinha que se doar, o quanto ele tinha que se dedicar, o quanto que ele tinha que buscar, como é que ele tinha que se posicionar, se comportar no dia a dia de trabalho e nos jogos, né? E isso eu procurava passar nas minhas categorias e para os atletas e formar já um grupo com esse perfil. Lógico que se a gente for falar em qual perfil ideal para o Inter, é muito relativo, né? Porque tem que ser um cara de 1,90 m, isso e aquilo, não tem nada a ver. Mas algumas valências, o atleta para jogar em grande clube, ele tem que ter. Tem que ser muito visto, assim, muito na performance dele. Sim. Pô, o atleta tem que ter boa velocidade, uma boa disposição, tem que ter um vigor muito bom, uma raça. O Inter, o torcedor do Colorado, ele vai te cobrar sempre um algo a mais, né? Um sangue na veia ali. Então, isso aí a gente já Desde, consegue extrair ou buscar lá na categoria, lá na formação. Lá na formação, e eu sempre procurei fazer isso ali no período que eu vivei ali. até porque você passou por esse processo, né? Você sentiu isso, você viu isso, né? Da gente jogar lá no campo suplementar lá e sempre tinha torcida, tinha a faixa estendida lá da Superfico, da camisa 12, porque os caras acompanhavam. É um clube que tem essa pressão, né? Que tem essa pressão desde o. Vai ver o jogo no Cristal lá, o Grenal do Sub-8, do Sub-9, com a Sub torcida lá. 12 Sub-12 Grenal já é uma pressão pela É, vitória. Não pode perder a bola aérea, tu não pode perder a bola dividida, tu não pode perder nada. Então, isso aí tu já nasce, já cresce com isso muito bem enraizado, né? E tem que ser, cara. E a gente vivenciou isso, meu. E sempre era muito gostoso, porque, por exemplo, semana de Grenal é semana diferente. Na base é sim, diferente, no sim. profissional é diferente, é tudo diferente, né? Então aquilo ali te dava te deixava a semana toda ligado, assim, ligado, atento. Aí tu imagina, tu com um grupo lá nas categorias de base, lá os grupos geralmente eram 30, 35 atletas em semana de Grenal. Como é que não ficava a cabeça de todo mundo, né? Pô, quem quer Sim. titular tá legal, até certo ponto, mas quem não é? Poxa, eu vou estar no jogo, eu não vou estar, aquela história toda, aquela adrenalina, aquela preocupação. Então, eu vivi tudo isso
e foi assim algo que a gente guarda com muito carinho, porque isso aí foi maravilhoso, né? Eu acho que hoje, uma coisa que os atletas que estão na base, que estão em formação, e eu acho que é importante até nisso que você está falando, naquela semana, eu acho que tem que ser todas as semanas assim, e o atleta Ser não todas. pode ser, ele tem que sempre querer jogar, sempre querer algo a mais. Eu lembro muito do seu Abílio, Lógico, sempre falava isso. Eu falava assim, ô meu filho, você tem que querer um pouco mais, você tem que querer você jogar, não é o outro, você tem que jogar. Você tem que dar um pouco mais. Pô, vamos que dar um pouco mais. Naquele jeito tradicional dele, mas era sim, sim, o que ele buscava, o que ele sempre falava assim, meu, faz um pouco mais, dá um pouco mais. um pouco. Não te acomoda, queira ser o titular, queira ocupar o espaço. Lógico que a gente está falando de épocas diferentes, né, Fábio? Na nossa época lá, Sim, por sim. exemplo, a grande competição era o Grenal, né? A grande competição para um juvenil, para um infantil ali era o Grenal, porque não Sim, tinha essas competições que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia tu sim, pega não, aí de hoje sub-14 para cima, tu disputa clássico, quantos clássicos no ano, né? Não estou falando clássico Grenal, mas tu pega Corinthians, tu pega São Paulo, tu pega Flamengo, tu pega e aí vai, porque tem competições a nível nacional, competição internacional, uma coisa que, pô, na minha época de base, eu fui só eu fui pro FIPAM em Alegrete, eu fui para uma competição no Rio, infantil, e disputei a primeira fase da Taça São Paulo. No mais, era só o campeonato estadual aqui. Então, quer sim, dizer, tu teve 7 anos de base, tu disputou 3 competições em anos distintos, e mais nada, depois só o estadual, nem viagem, né, tinha na época. Hoje, num ano, é, quantas competições tem para esses atletas? Então, eles são melhores preparados hoje. Eles já conseguem sim, absorver isso desde muito cedo, né? Então, o comportamento diário ele tem que ser permanente em busca disso que tu falou, em busca do algo a mais, em busca do crescimento. Pô, eu não sou bom com a perna direita, vou trabalhar um pouquinho. Não sou bom com a esquerda, vou trabalhar um pouquinho. Cabeceio, vou trabalhar um pouquinho. Então, ele tem que buscar algo a mais, porque senão alguém vem e engole ele, passa por cima, passa o carro, literalmente. porque a concorrência também, até por conta de tudo que tem de informação e de facilidades de informação, hoje também aumentou, né? É muito mais Muito, fácil do garoto chegar em você, chegar no treinador da base, chegar numa categoria de base, do que na nossa época, né? muito, muito. Hoje em dia, tu entra no WhatsApp, tu entra no Instagram e tu já manda uma mensagem pro diretor. Na época, ou tu viajava, pegava ônibus para vir até Porto Alegre, conversar com os caras para tentar abrir uma porta, ou não conseguia, né? Quando Sim, eu vim para o Inter, um vizinho lá de Minas do Leão que veio, teve que vir fazer 2 viagens de lá até Porto Alegre para tentar falar com o pessoal para conseguir que eu viesse treinar, fazer as avaliações. Hoje é tudo por e-mail, então hoje se tornou mais sim, prático, mais fácil, né? Então a concorrência também aumentou e muito, bastante. sim. E aí, cara, você subiu da base, chegou no profissional, foi campeão da Copa do Brasil, né? Tem uma faixa aí atrás de você aí da Copa do Brasil de 90, né? 90, 91, 92. 92. 92, e depois tu veio pro Corinthians. Tem. Eu subi, subi para o profissional do Inter em 90. Tá? Eu tinha acabado de ser campeão sul-americano com a seleção brasileira de juniores, cheguei em Porto Alegre e fui para casa, fiquei 3 dias, voltei e me apresentei direto no profissional. E aí a gente já foi 90, aí não ganhamos nada. Aí em 91 nós somos campeão gaúcho. Aí em 92 somos bicampeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. Né? Acho que foi em 91 também, a gente foi campeão da Copa Governador do Estado aqui, que era uma competição que tinha na época. Uhum. E aí, em 94, pintou a oportunidade de ir para o Corinthians, e lá eu fui vice-campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Bandeirantes. E jogar no Corinthians também é Também é uma. uma panela de pressão, Assim, né? lá, literalmente, dava aquelas panelas de pressão grande, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Eu tive um privilégio enorme em jogar lá com grandes atletas, né?
quando eu tenho oportunidade de falar, eu também digo, eu joguei lá, para mim, com o maior jogador que eu tive o prazer de estar. Teve muitos, mas o maior deles que está ao meu lado, de jogar junto, foi com o Rivaldo. Um cara acima da média como pessoa, como atleta. Teve outros, joguei com o Marcelinho, Viola e tal, mas o Sim, Rivaldo, pela humildade, pela simplicidade e como ele encarava as coisas. E o Corinthians sempre foi esse clube de massa, né? Da Fiel sim, ali. Então, a cobrança lá, a panela de pressão, ela é fortíssima. E é, eu tinha uma concorrência ali na lateral muito grande também, que era o Silvinho. sim. Então, Que eu era era da acho base, que que estava subindo da um ano base, ou né? dois eu era mais velho que eu sou mais velho que ele. Sim. E só que o Corinthians sempre preconizou muito lançar os meninos da base. O Silvinho era capitão da base, tinha sido campeão da Sim. Copa São Paulo, então já chegou chegando, literalmente assim. Oi, Fábio, Aí, voltamos? voltou. É, travou, tinha travado tua imagem, tua voz, e daqui a pouco travou tudo. Pois é, tu travou para mim, eu achei que era tu, mas acho que foi a minha internet Wi-Fi aqui que chega a hora que ela É, dá uma, ela fica. pode Aí eu ser. entrei com a minha direto celular agora fica mais tranquila, eu acho. É, eu também derrubei o meu Wi-Fi e entrei com o É, 4G, fica senão tá mais fácil. oscilando demais. É. Mas aí eu tava falando aí lá do Do Corinthians, da Corinthians, panela de Rivaldo? pressão lá. Isso, mas com toda essa pressão é um lugar que o atleta se sente muito bem, porque ele é abraçado, ele se sente abraçado pelo seu torcedor, ele se sente um cara valorizado, porque tu entra num Pacaembu na época, né, para fazer um jogo, qualquer jogo, cara, qualquer jogo que seja, tu tem lá uma fiel lá gritando, berrando, incentivando, motivando. Tem a cobrança como qualquer outro lugar tem, mas Sim. também tem um incentivo que é algo que tu não vai encontrar em qualquer outro lugar. E isso sempre, eu sempre fiquei muito admirado com aquilo. Foram 2 anos lá. Nesse período eu cheguei a ser emprestado para o Atlético Mineiro e o Bahia, Uhum. né? Mas o período que eu vivi ali no Corinthians foram também de um aprendizado, um crescimento profissional muito grande, muito bom. Carrego com todo carinho esse clube no coração também. Não, legal. É, eu acho que a torcida do Corinthians é uma torcida que apoia os 90 minutos. O tempo todo. Depois os caras vão te cobrar, vão te pressionar, vão lá no treino, mas durante o jogo, os caras é o 90 minutos pilhado, torcendo, empurrando, toma o gol, eles vibram Eles mais ainda, eles te empurram mais vão, ainda, é incrível. a cobrança vai ter lá depois que acabou o jogo, que não Sim, foi bem, que perdeu uma coisa ou outra. Mas enquanto a bola está rolando, enquanto eles veem que tem possibilidade de buscar ou de reverter qualquer situação, cara, é incentivo o tempo todo. E aí, o incentivo, e o mais interessante é que o incentivo não é só ali no decorrer do jogo. Ele vem da semana, ele vem do dia a dia, ele vem de um treino importante. Se tu chamar a torcida, lota o estádio com um treino é, importante. é verdade. Na época, a fazendinha lá, né, onde a gente treinava. Sim, sim. Então, eles só estão pelo chamado, chama que a gente está lá. Essa aqui é um bando de louco, é um bando de louco mesmo, e louco de verdade. Os caras são doentes, né, cara? Exatamente, mas Eu é muito fui, bom. eu fui agora, o último jogo que teve LDU e São Paulo pela Libertadores aqui em São Paulo. E aí o pessoal da LDU treinou na Fazendinha. Eles treinaram Aham. 2 dias na Fazendinha, estava tudo fechado. Eles treinaram à noite, que eles estavam treinando no mesmo horário do jogo, e era o estádio que tinha iluminação que eles podiam treinar. Então não tinha ninguém, não tinha torcida, não tinha ninguém. No segundo dia, estava só o segurança para abrir os portões, para os caras entrar, fechava, tava só zero. No segundo dia, eles entraram para treinar, e no final o treinador soltou um mini coletivo e deu uns coletes verdes para os caras. O segurança falou assim: olha, não pode, hein? Não pode. Tá com colete Verde não. verde. Ele falou assim: ó, os caras vão treinar porque não tem nenhum gavião aqui. Se tivesse um aqui, ele já mandava um Ah, grito aí, já ia ferver o negócio aqui e ia acabar com o treino dos caras. E os caras com o corintiano é assim mesmo, né, cara? não tem. É uma rivalidade, essa coisa maluca, essa coisa louca do bando de louco ali, mas é algo que é emocionante. Eu acho que não tem outra palavra para dizer que é emocionante tudo que eles fazem lá. É um time especial, com certeza. E aí tu foi para a É. Alemanha, cara.
Tu foi viver uma experiência fora do Brasil? Fui viver essa experiência lá que também é muito boa, muito boa. Tive infelicidade que eu tive um problema no tornozelo, tive que operar lá. Fui para Hamburgo, fui para São Paulo, uma cidade muito agitada, um clube muito popular, né? De um bairro lá da Alemanha chamado Millantor, e com um estádiozinho acanhado, 22 mil pessoas, mas também com uma torcida. E eu tive essa felicidade na minha carreira. Eu joguei na torcida do Inter, que é sensacional, a do Corinthians também, e na Alemanha, depois no Atlético, aqui no Brasil também, no Bahia, torcida muito boa. E de massa, né? De massa, de Sim. povão. E da Alemanha lá, os torcedores de São Paulo e também é o povão. É um torcedor inflamado, um torcedor vibrante, um torcedor que te recepciona na descida do ônibus para até te conduz até dentro do estádio com alegria, com incentivo. Então foi uma experiência muito boa num time que tem característica. O time sempre jogava um ano Série A, caía para a Série B. Jogava um ano Série A. Quando eu estive lá, eu joguei a Zweite Bundesliga, a segunda divisão, Uhum. mas todos os jogos lotados, a cidade maravilhosa, o clube muito bom. Eles já tinham uma experiência em tratar com jogador brasileiro, em acolher jogador brasileiro, que quando eu cheguei lá, o Leonardo Manzi tinha acabado de sair, veio para o Brasil, depois acabou jogando no Inter, no Uhum. centroavante. Então Sim, sim. eles gostavam muito de brasileiro lá. Ah, Então fui muito legal. bem tratado e eu aprendi muitas coisas lá que eu trouxe para minha vida pessoal e profissional também, como a responsabilidade, o cumprimento da regra dos horários, né? Então, isso na Europa a gente sabe que isso é muito rígido. E no alemão, então, nem se fala, né? Tu deve saber muito É, bem a isso. nossa região lá, tu teve um tempinho atrás lá, tu viu, né? Por isso que eu falei, a Os região a caras gente não são sabe que fáceis. é. Não, não são, mas é um país assim que eu fui muito bem acolhido, um clube que eu fui muito bem acolhido e pena que não deu para ficar mais, mas ao futuro só Deus pertence. É, mas vale a experiência de ter vivenciado uma cultura diferente, né? Uma mentalidade completamente Né? diferente da nossa. Que a gente vai, vamos levando e vamos improvisando e vai, e não é. É assim que vai ser e vai ser É assim. isso, não tem improviso, exatamente. Né? E eu consegui trazer muitas coisas dessa rigidez, entre aspas, né, da cultura alemã para o meu dia a dia de trabalho no clube. Então, eu sempre, quando eu estou nos clubes, eu falo para a minha comissão técnica, de, cara, o espelho do nosso grupo, para o nosso grupo tem que ser a nossa cara limpa. Chegar bem dormido, bem descansado. Uma hora antes a gente já tem que estar ali para montar o trabalho, para estar reunido na sala. Não acabou o treino, não tem pressa de ir embora, porque tem muitas coisas para conversar, para se ajustar. Estarmos sempre juntos. Então, isso tudo a gente vem absorvendo ao decorrer Sim. Foram 21 anos, né, como atleta, né, Fábio? Então, teve muita coisa aí que deu para trazer e agora moldando a minha maneira de ser, assim. Então, da Alemanha veio muita coisa no sentido do comportamento, assim, comportamental. Eu acho que é muito importante. E a gente está sempre buscando se qualificar mais e mais, então, em relação a tudo, né? Sim, com certeza. Você tem aí uma carreira aí, muitos anos para frente, com certeza você ainda vai ter outros formatos, outros moldes que você vai Ah, adquirindo e que vão ser bons e que você vai aplicar ainda no transcorrer, no decorrer do teu período como treinador, né? exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui do Exatamente. Otávio. Ele pergunta Aham. por que hoje em dia você acha que nós temos um grande problema nos times em conseguir bons laterais? Tu sabe que isso aí não, isso aí é um problema no Brasil e acredito até no mundial, né? Porque Não a é gente só não vê nosso, surgir é. tantos laterais assim. Mas eu lembro que uma época, quando eu trabalhava na base do Inter, a gente tinha aqueles seminários de início de temporada, e um deles, o Fernando Carvalho, que era o diretor do geral do clube ali, e sempre ficou meio instituído. Daniel, acho que travou aí de novo.
Não, agora voltou. Você estava falando do Fernando Carvalho e ficou instituir, e aí o resto não foi. Porque só não queria que fizesse nas categorias de base o sistema com 3 zagueiros, né? Porque ele dizia que o Inter tinha que formar lateral em casa, né? E isso foi uma ordem diretiva de cima para baixo. Então, se tu analisar o Inter, eu acho que poucas vezes, ou muito esporádico, alguém na base usou 3 zagueiros. Porque isso também que é institucionalizado ali dentro. E eu acho que um dos grandes, respondendo a pergunta do Otávio, dos grandes problemas da gente não formar mais lateral é justamente isso, não ter essa paciência lá na formação em mostrar para o cara. Eu entendo assim, ó, não é que o cara que jogou bola tem maior ou menor capacidade para fazer tal situação. Mas eu acho que o acadêmico e o ex-atleta, se eles formarem uma parceria de cara limpa, realmente de produzir bons trabalhos, vai surgir muita coisa boa, porque tem a parte acadêmica, do estudo, né, e a parte da vivência dentro de campo. Porque, por exemplo, a tu formar, tem funções, posições muito peculiares do futebol dentro de campo. Lateral é uma delas. Tu tem que saber e mostrar para o teu atleta lá na formação como é que é uma cobertura, como é que é o posicionamento do corpo quando a bola vem de um lado para o outro, como é que tu domina para rodar, para já ter a visão periférica do campo na sua totalidade, né? É a mesma coisa de um zagueiro. Se tu tem um zagueiro, eu sou zagueiro, mas se eu não sei cabecear, eu não sou zagueiro. O princípio básico para um cara que é zagueiro é o cabeceio, Ele tem que né? saber cabecear. O lateral tem, como todas as posições, né, Fábio? Mas lateral também tem essa. Tu tem que dominar a bola já rodando o corpo para tu conseguir dar uma bola numa paralela, para conseguir dar uma bananinha, para enxergar daqui a pouquinho, rodar o pé e jogar um passe por dentro. E isso, não que o acadêmico não tenha condições de fazer isso, até tem, muitos têm, e a gente vê grandes profissionais assim. Mas o ex-atleta, ele pode ter um pouco mais de facilidade para demonstrar isso no dia a dia e para fazer com que o atleta jovem lá de base tenha esse entendimento, porque vai tá sendo passado por alguém que vivenciou, que viveu aquilo, e vai estar mostrando na prática também. Eu acho que falta um pouco mais desse trabalho mais direcionado assim, para a função, para o setor que o atleta desempenha, para mostrar como é que funciona certas situações do jogo ali. Isso é a formação, né, Daniel? Eu acho que a base deveria. Acho que a gente vê muito, não sei se é pela pressão, a necessidade de você falar, esse garoto, formei ele mais rápido, mais cedo, mas muitos acabam chegando na equipe de cima e não estão preparados. Eles não estão amadurecidos suficientemente para estarem lá na equipe de cima. Eles não estão preparados, eles não foram lapidados suficientemente, às vezes em pequenos detalhes do cara girar o corpo de uma forma que vai trazer vantagem para ele, mas ele não foi parado lá na base, ele não foi falando, não é assim, ó, é assado. Isso aqui vai te facilitar. E aí o cara chega lá em cima e às vezes o cara não está pronto. Faltou um pouco da base. A gente tem que fazer meia-culpa nisso tudo, porque muitas vezes a culpa não é propriamente do treinador. Porque o que acontece na base, e aí dos grandes clubes principalmente? Por vezes, tu treina uma categoria sub-15, sub-14, que é onde tu está naquela transição, que tu tem que ter um desempenho, tu tem que passar muitas variáveis de sistema de jogo, de posicionamento para os atletas, que é onde ele absorve muito mais a informação, né? E está formando a sua maneira de jogo. Porque exige muito da base, por vezes, a conquista do título. E a conquista do título, estou jogando campeonatos carioca, mineiro, paulista, gaúcho, precisamos ganhar. Senão cai. E hoje em dia na base cai também. O treinador cai. E não é então, pouco. Assim, e aí, não é pouco. E aí os caras começam, eu preciso ganhar. Eu não vou ter tempo para ensinar para o meu lateral que ele tem que dominar e rodar o corpo. Eu preciso só dizer para ele tem que marcar bem. Vai marcar bem, depois do meio para frente eu resolvo de outra maneira. E isso, por vezes, acaba prejudicando essa formação, essa lapidação final. E aí, o que se criou, né, nos últimos anos nos clubes, nos grandes clubes principalmente? Se criou o sub-20, o sub-23, ou o time lá, o aspirante, seja qual for o nome, se criou para fazer
esse arredondamento final aí na vida do atleta. Mas não se conseguiu também. Sim. Não se conseguiu. A maioria dos clubes também continuaram pecando, porque usavam essa categoria para quê? Para que desinchasse, desafogasse do plantel profissional, botava ali embaixo. Ou então, aquele que daqui um pouquinho interessava, que era um pouco jovem, comprava e botava ali e já trancava o que estava lá embaixo para subir. Então, acabou sendo, eu acho que, pensado certo, mas na hora da execução acabou não sendo legal. Verdade. A execução acabou sendo meio falha. Nesse processo acaba sendo falha. A ideia é boa, mas a execução não... tanto que o Inter acabou com o Sub-23 esse ano, né? Foi liberar a comissão toda, não sei que foi, alguns atletas acabou o contrato, outros emprestaram, outros subiram, mas acabou. E aí a gente viu o que nos últimos anos aí no futebol brasileiro? Não vamos citar clubes, mas de maneira geral a gente vê muito jogador jovem subindo com alguns erros básicos que era para ser desenvolvido, para ser lapidado, organizado, ajustado lá no Sub-18, no Sub-20, no Sub-15, 17, que daqui um pouquinho, quando ele chega no profissional, o treinador profissional, esse sim não vai ter tempo. Esse não vai ter tempo para te pegar pelo braço, te jogar para cá, joga para lá, roda o corpo assim, joga assado. Lá não vai ter tempo, porque lá sim cai, lá tem uma cobrança grande, lá tu precisa do resultado. Né? Então, às vezes o atleta bate lá no grande clube, chega lá, faz um jogo 2 bom, daqui um pouquinho a exigência aumenta, porque tu faz um jogo, quando tu tá chegando é uma exigência. Aí tu faz 2 jogos, o cara vê que tu tem capacidade, muda a exigência sobre o atleta. E aí não vai conseguir. Não sei como tu tá de tempo, vai acabar o nosso tempo. Não sei se tu tá tranquilo aí, a gente acaba e começa de novo. Vamos mais um pouco, não tem problema. Tá, não, que vai acabar. Já deu 1 hora de resenha. A resenha é boa, quando você vê, acabou. Então, galera, beleza. A gente vai sair e a gente volta. Voltamos. Opa, estamos de volta. Então, eu acho que a ideia, né, continuando nesse assunto que a gente estava, eu acho que a ideia talvez de um time B, do time Sub-23, seria boa, mas na verdade o processo que eles acabam usando é muito mais uma forma assim, vamos descarregar esses caras lá porque eles não têm lugar aqui, e aí continua no fim, continua tudo do mesmo jeito. Eu acho que o principal, eu acho que o principal desse processo de formação, do cara chegar lapidado lá, ele é lá atrás, é lá no Sub-14, no Sub-15. Acho que é lá que você ainda consegue tirar o vício se você orientar certo lá. Lá talvez não devesse haver tanto essa cobrança de precisamos do título, precisamos que se não for assim, vai mandar tudo, não vai subir ninguém, vai mandar tudo embora. Talvez lá fosse o processo de fazer essa lapidação, e aí não precisava nem ter o Sub-23, no Sub-20 você fala assim, esses caras aqui estão todos preparados. Exatamente. Se lá na formação mesmo, ali onde o atleta está sedento por aprender, por informações, se fosse feito todo esse processo com paciência, sem a cobrança talvez do resultado, surgiriam muito mais jogadores prontos, ou talvez, como os grandes clubes hoje trabalham muito para o mercado europeu, né? Se vendesse muito mais ainda, né? Ou seriam muito mais atletas aproveitados na equipe principal. E aí houve esse atropelo todo aí. Mas o que eu entendo assim, eu acho uma boa ter a equipe sub-23, aspirante, transição, como queiram chamar, mas eu vejo assim, ó, essa categoria ela tinha que ser assim, ó. Primeiro, não poderia ser uma categoria muito inchada, com 25, 30 atletas. Sim. Você tem categoria com 20, 22, mas aquele jogador assim, ó, que o clube visse uma projeção, um futuro muito grande neles. Porque esse atleta, com a velocidade que está na base, lá no sub-14, sub-15, que a gente está falando de deixar o atleta com todo o entendimento, por vezes não se consegue isso. E a gente vê isso toda hora que não se consegue. Mas daqui a pouquinho, se tu pegar esses 15, 20 atletas ali, que saíram lá do sub-17, estão no sub-20, e aí já estão beliscando o profissional, mas ainda falta alguma coisinha. Botar eles numa equipe de sub-23 por 6 meses, por trabalhar, não competição. Vai ter que jogar porque o jogo vai te dar, vai mostrar tuas falhas, vai mostrar tuas virtudes, para tu até entender o que está precisando para o atleta melhorar, desenvolver.
mas justamente usar essa categoria para dar esse arremate, esse toque final neles. Né? E aí sim, aí tu começa a puxar para o profissional, a dar oportunizar lá. E outro detalhe que eu vejo, essa categoria ela tem que ser o espelho institucional do clube. Assim, ó, lá o clube joga no 4-2-3-1, então a gente vai ter que jogar no 4-2-3-1, com uma primeira linha bem constituída, com um ou dois volantes, aí aquelas variações de meio, que é um volante, é dois volantes. Né, eu gosto de chamar quando eu jogo, eu gosto, às vezes, jogo com três volantes, então eu chamo o primeiro volante e os médio volantes, quem faz a transição do vai e vem, né, do box to box ali, de área a área. Então, eles têm que ter um entendimento dessas variações, da função que tem que exercer cada posição, né? E aí tu consegue, meu ponto de vista, minha humilde opinião, tu consegue fazer com que esses atletas sejam melhores aproveitados lá em cima. Que não, daqui um pouquinho o clube pega e sobe 5, 6, 7 atletas numa pré-temporada, porque o grupo principal tá enxuto demais, e aí daqui um pouquinho tu vai ver, os caras sumiram, não estão nem embaixo nem lá no profissional. Sim. Sumiram, porque não deram resposta positiva lá, e aqui embaixo já surgiram outros, e aí o atleta sumiu. Ou vai ser emprestado, daqui um pouquinho não é renovado o vínculo, e acaba se perdendo aí um potencial jogador no país aí. Esse processo de transição aí é uma discussão, acho que vai ter para sempre, né? Quem descobrir a forma vai ficar bilionário. É verdade. O cara fala, não, a fórmula é essa aqui, ó, põe dentro desse formato aqui que vai dar certo, vai estourar todo mundo no time de cima. Esse cara aí tá feito na vida. O fascinante do futebol é que não existe fórmula mágica, né? O que dá certo hoje, amanhã já pode não dar mais. Né? E aí já tem que te reinventar, já tem que buscar outras alternativas para buscar o resultado de novo, para buscar a melhor performance novamente. A pergunta do Vanderlei. O Vanderlei é pai do nosso goleiro da seleção sub-17, o Christian, que é goleiro do Atlético Mineiro. Ele está perguntando como amadurecer a categoria sub-23, porque pelo que ele vê não tem competições. Como que a gente vai avaliá-los? É isso que você falou, como que a gente vai ter um parâmetro se eles jogam muito pouco, né? Chegou a se criar uma competição brasileira de aspirantes, mas acho que teve um ano e morreu, né? Teve o brasileiro um ano que foi gerenciado, foi gerido pela CBF, depois uma parceria, eu acho, não lembro qual é a empresa aí. Mas o que eu entendo? Eu acho que essa equipe é uma equipe para tu ter essa... Vamos lá, fica 3 meses treinando, buscando esse ajuste final nos atletas e viaja, né? Os clubes grandes têm condições de deixar daqui um pouquinho, montar 5, 10 jogos na Europa para esses atletas. Viagem, vai dar experiência para esse cara, vai dar rodagem. Leva o teu analista de desempenho, leva o analista, que geralmente o analista filma todos os jogos, bota essa comissão numa sala para ver jogo a jogo, analisar perfil e performance individual de cada atleta, avalia as virtudes, avalia as deficiências e vai corrigindo em cima de vídeo. Hoje em dia se usa muito no futebol, né, Fábio, a filmagem, o vídeo, eu uso bastante. Não é só para tu ver o adversário, ainda mais se falando em formação, né? Pega essas imagens e vamos lá, vamos detalhar o Fábio, como é que é o gesto motor dele, como é que é o domínio dele, o giro dele para o lado direito, o giro para o lado esquerdo, a ambidestria dele, se está boa, se está ruim, né? Então, para quê? Aí tu faz um relatório sobre o atleta e em cima disso tu vai trabalhar essas deficiências. Se assim a comissão achar, o clube achar que vale a pena daqui um pouquinho trabalhar o cara, senão daqui um pouquinho o clube acha que não e pronto, né? Mas eu acho que é uma ideia interessante, porque assim, você chegou no Inter no sub-11, no sub-13, você ficou lá, o Inter ficou te bancando, te dando alimentação, te dando escola, investindo no atleta por 7, 8 anos. De repente, esse atleta chegou no sub-20, ele está descartado, eu peguei outro lá do sub-13 que eu vou gastar por 7 anos com esse cara. Então, ó, em algum momento, ou o processo estava errado, esse cara foi mal visto, mal avaliado, porque ele ficou 7 anos ali. Muitas vezes ele é titular todas as categorias. Na fase final, tu vê que não ia dar. E na fase final ele não serve mais. Então,
esse processo precisa, em algum lugar, ele está errado, ele precisa ser ajustado. E eu acho que essa ideia de poder... Porque hoje, assim, com toda a estrutura que nós temos de tecnologia, de análise de desempenho, de staff, e que não é difícil de um grande clube formar, de você poder individualizar e falar assim, ó, esse aqui, eu acho que ele precisa ser melhorado nessa característica. Esse detalhe aqui dele vai melhorar se a gente trabalhar. Então, acho que não seria algo assim tão fora da realidade de um clube montar, formar, e com certeza acho que teria grandes resultados até para utilizar ou no seu plantel ou poder fazer negócios e Sim. esse cara seguir a carreira dele em alto nível. Exatamente, eu vejo isso como um caminho daqui um pouquinho para tu não exatamente não ter essa debandada tão grande de atletas que vão lá, que nem tu colocou aí, do sub-13 até o sub-20, e aí depois vai se ver que, pô, eu tenho um grupo de 30 atletas, eu vou usar 5. Poxa, e o investimento que houve nesses anos todos ali com esses atletas, né, 5, tu vai tirar um bom lucro desses 5, mas tu poderia ter 10, poderia ter 15, não digo os 10, 15 na equipe, na tua equipe, mas que nem tu falou, pode ter negócio, pode fazer negócio, aí tu bota no sub-23 ali, tu vai fazer viagem, daqui a pouquinho esses caras tu arruma negócio para 2, 3 lá fora. Sim. Entende? Então é uma maneira de tu aproveitar melhor porque a oferta é muito grande nos grandes clubes, né, Fábio? Sim. Todo mundo quer jogar no Inter, todo mundo quer jogar no Grêmio, todo mundo quer jogar no Corinthians, o menino jovem, quando pensa em jogar futebol, ele não pensa em começar num time do interior pequeno. Ele pensa no grande da sua cidade, no time que o pai torce, no clube que ele torce. Então, todos vão vir, a oferta é muito grande. Só que esse processo, em algum momento, esses meninos que começam com sub-12, sub-13, o funil vai apertando, vai chegar lá no topo, lá no sub-20, sub-23. E essa hora ele precisa ter uma maneira de um aproveitamento melhor deles. Eu acho que nem todos os clubes vão ter condições de fazer isso, né? Porque realmente tem custo, né? E a gente está falando aí de tu ter uma equipe de profissionais grande, treinador, preparador, uma equipe completa, para tu realmente poder fazer esse trabalho com excelência, né? E fazer esse toque final de lapidação aí com excelência, para ter um aproveitamento melhor. Então tem um investimento grande, mas se conseguir montar um grupo lá de 20, como eu falei, 22, uma chance de tu tirar 50% desses atletas ou para fazer negócio no clube, ou para usar alguns na tua própria equipe, eu acho que ela aumenta bastante. Então, eu acho que quem tem feito isso, e eu acho que ainda é muito recente, é o Atlético Paranaense, né? Acho que daqui mais 2, 3 anos a gente vai ver se esse laboratório de primeiro semestre, o Paranaense, eles jogam com a equipe sub-23. Então eles estão colocando esses meninos, na arena e vendo os caras. E assim, do ano passado eles já tiveram resultados de atletas que foram utilizados e que estão hoje na equipe principal. Mas a gente vai saber isso aqui mais 2, 3 anos. Eu acho que ele vai ter um parâmetro para falar assim, realmente funcionou e esse é o caminho. Eu acho, Fábio, que o Atlético Paranaense, na minha percepção, já funcionou. Porque é o único clube que tem coragem de fazer isso no estadual. Fica claro, o estadual do Paranaense vai jogar com a equipe sub-23. E aí o que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Quando o Thiago Nunes foi para lá, para o Atlético Paranaense, e assumiu a equipe sub-23. Jogou o estadual, ganhou, aí logo depois, eu acho que foram 2 anos que ele ficou ali no sub-23, e aí a gente estava no curso da licença A na CBF, ele estava lá, a gente estava junto, aí ele voltou, logo depois ele assumiu o principal. Quando ele assumiu, ele já conhecia todo o grupo sub-23. Quantos atletas que ele conseguiu ali, os títulos que ele conseguiu na equipe principal, vieram da equipe sub-23. E posteriormente já vendeu o Renan Lodge, já vendeu o Meia lá também. Quantos já saíram, já deram lucro pro clube? Porque foram formados ali num período, a formação final e também a competição. A competitividade foram dadas dentro do Campeonato Paranaense. Isso foi coragem, isso é louvável. Mas aí, porque poderia dar tudo errado para assumir, né? E o presidente abraçou do início ao final a ideia, seguiu, lógico, não teve nenhum revés ainda, não teve nenhuma
mas ele comprou a ideia e foi até o fim. E o resultado foi muito bom para o clube, né? Então, mas assim, teoricamente, é um clube que investe a base deles muito. Então, assim, é Uhum. lógico, eles não tiveram nenhum revés, mas assim, na teoria eles estão formando os melhores jogadores ali, e esses jogadores, lógico, eles deram resultado em toda a base, então teoricamente eles estão prontos para jogar na equipe principal, como a equipe sub-23, um campeonato que não é tão forte como um nacional, o paranaense, que é um nível um pouco mais abaixo, mas lógico, é o risco, tem o risco, mas o presidente assumiu, bancou, não, eles já sabem que no ano que vem quem vai jogar o Paranaense é o time sub-23. Então, assim, virou marca Exatamente. deles, né? Virou marca. E é uma coisa. E hoje já está. Os atletas lá já estão esperando por isso, né? Eles já estão. A comissão estão esperando por esse momento e que eles sabem que também, além de uma oportunidade muito grande, é o momento deles aparecerem, dele mostrar o seu potencial todo. E aí entra o trabalho de todos, né? Da Sim. comissão, do grupo, do atleta, do clube. E tem dado muito certo, cara. Eu acho que foi corajoso o presidente, o clube teve muita coragem, mas uma coisa da gente de se analisar bem aí, porque outros clubes tivessem essa coragem, seria muito bom. Então. É como que o Valdemir Quaresma está falando, a torcida precisa entender. É verdade. Né? Da imprensa, todo mundo. Todo mundo, né? É um processo geral. Você já imaginou Exato. colocar o Sub-23, os meninos foram campeões da Copa São Paulo ano passado, para jogar no Corinthians, na equipe principal. Aí Pois joga é. um clássico na arena contra o São Paulo e perde. Aí a torcida mata os Eu moleques. Então, acho que no caso do Atlético Paranaense, ele avaliou outras circunstâncias, né, da própria competição. sim, sim. Tu vai analisar, por exemplo, o Campeonato Paranaense, tu tem clássico propriamente dito, Atlético e Curitiba, né? Tu tem o Paraná, mas está num estágio abaixo, Sim. né? Tu tem outro ali, mas o clássico hoje de verdade é É o Atlético Curitiba. e Curitiba. Né? São Paulo, já acredito que seria mais difícil, porque tu tem quantos clássicos tem aí, né, meu? E É, aí essa exigência, essa cobrança, não, aí ficaria muito desleal também. precisa se pensar, né? Acho que os resultados já Muito, começaram de dar resultados com o Atlético e eu acho que é um modelo que os outros podem começar a olhar. De repente, buscar uma alternativa para esse time sub-23, de fazer amistosos fora, disputar torneios fora, alguma coisa nesse sentido. é isso aí. Porque o jogo na formação ele é importante, Sim, né? Se for em forma competitiva ou de competição, onde vai te dar títulos, melhor ainda. Mas se tu pegar, por exemplo, a equipe sub-23 e fazer jogos contra equipes já profissionais prontos, equipes prontas para disputar competições, vai te dar um nível de exigência também muito bom que tu vai poder avaliar esses atletas de uma maneira bem legal, né? Não pode a equipe sub-23 ficar treinando contra juvenil, sub-17, sub-15, sim. sub-18, sub-20. Não, esses jogos tem que ser contra equipes realmente prontas para tu ver o que tu tem de potencial dentro desse grupo aí para tu poder trabalhar em cima. Mas se buscar, você vai achar, né? Lembra? Isso é lá de trás da nossa época. Os clubes do Brasil iam para a Espanha jogar Ramon de Carranza. Tinham vários torneios que Sim, continuam existindo, esses torneios. Nós não vamos mais, mas continuam indo outras equipes, assim como agora tentaram criar Florida Cup no começo da temporada. Então, assim, continuam uhum, existindo competições que se montar um formato, eu acredito em muito do que dessa dificuldade que nós temos aqui, os caras na Inglaterra têm, os caras na Alemanha têm, eles têm um processo diferente, mas existe também essa formação, tá vindo gente, eu preciso desovar os caras aqui sim. em algum lugar. Isolar, precisa arrumar algum lugar. Então, Precisa arrumar algum às lugar, vezes, uma exatamente. pequena organização, você monta um torneio e você faz um campeonato de altíssimo nível que vai evoluir o teu jogador, que vai evoluir o processo para todos, e você consegue ali reaproveitar muitos, trazer os caras de volta e poder utilizar no teu grupo principal, Perfeito, perfeito, é isso aí. Eu penso bem assim mesmo. né? Então, acho que futebol acho que sempre vai ter um debate de ideias, pensamentos, um tem uma visão diferente do outro, né? E Mas quando. é
Não, eu estou falando em debate, e quando se fala em formação, né, ele se torna um universo muito amplo, né, muito maior do que a gente possa imaginar, porque o que é formação, né? A gente entende assim, ó, é deixar o atleta tem que estar pronto, não pode ter falha no domínio, não pode ter falha no passe, não pode ter falha em um monte de coisa, mas também tem outras coisas que começam lá na sub-12, sub-13. O caráter, o ser humano, tem que formar o ser humano, né, cara? Sim. O futebol, muitas vezes, eu tenho colegas lá da minha época de base que não se tornaram jogador, mas são médicos hoje. Então, porque aquele período que viveu, tem o Francisco, tem o Gustavo, aquele período que eles viveram ali na concentração, no dia a dia de treino, também foi formado um caráter neles, uma situação que, bom, eu acho que aqui vai ser mais difícil para mim, mas eu gosto de estudar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer outra coisa, e aí sim tu formou um ser humano ali bom, né? Sim. E eu acho que isso tudo tá dentro da formação também. Por vezes se comete esse erro de achar que o cara entrou no mundo do futebol e tem que ser atleta profissional, e tem que ser jogador. Não, daqui um pouquinho dali tu pode tirar um doutor, pode tirar um médico, pode tirar né, qualquer outra especialidade aí que também vai ter um reconhecimento muito grande, que também é uma profissão muito boa. Sim, eu acho que isso é muito responsabilidade dos clubes de mostrar, de Um mostrar isso para os caminho. garotos, esse caminho, né? Porque você é Exatamente. garoto, você saiu do interior, você tá falando assim, meu, eu vou ser jogador de futebol. Você não quer ver mais nada. Não, mas precisa estudar. Não, mas vou estudar para quê, cara? Não, eu E preciso jogar acontecia muito, bola. É, hoje já e existe acontecia muito movimento, isso. né? Sim. Vou, Pô, vou estudar para quê? Vou estudar quanto, para quê se eu vou jogar bola? é, Jogar bola não antigamente nada. Até tu quantos chegar negros lá e que ser quem é. Quantos negros que saíam da Né? concentra, descia a rampa com o caderninho embaixo do braço, em vez de ir no colégio, ia no gigantinho ver o jogo de futsal. Não, o colégio para quê? Fui pro Castelão na época No lá, tomar Castelão. sorvete. É. Castelão. Então, assim, Mas é isso. mas é a Eu mentalidade de um moleque que às vezes precisa de ter uma orientação e que pode partir de dentro do clube. acho. Hoje nós temos tantos profissionais que podem orientar, falam assim, meu, isso aqui é importante nesse processo, né? Os grandes clubes têm esses profissionais Sim, já, sim, porque assim tem que estar o cidadão, né? A gente está vivendo num país aí tão cheio de, 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 de contradições, de preconceitos e tal, então essa formação é importante para esclarecer tudo isso e para dar um caminho, seja qual for, para esse menino, para esses atletas aí. e com certeza vão sair muitos doutores, né? O funil vai. Eu acho que o do futebol, eu acho que é um dos mais violentos que tem. O filtro do começo lá e dos que realmente acabam jogando em altíssimo nível. Né? Mas tá assim, pô, tem A gente fica. jogador que ganha 700 mil. Mas, cara, isso aqui nós contamos numa mão. Entendeu? A grande maioria não é essa a realidade. Tu quer ver, ó, a gente está tá numa apreensão aqui no Sul agora, com essa pandemia aí que tá aí devorando tudo aí no mundo, né? Sim. Como é que vai ficar os clubes de divisão de acesso, de terceira, da segunda divisão, que era para começar agora esse mês, a divisão de acesso, que é a série que eu estou disputando aqui, a gente teve três jogos só. Então, e aí tu bota aí, são 16 clubes da divisão de acesso. Quantos jogadores tem cada? Vamos botar uma média de 25 jogadores cada clube. Mas nós lá tínhamos 10 na nossa comissão técnica lá no União. Aí quantos desempregados tem? Sem perspectiva de nada de agora para frente. Então, Lógico, não é só nós, o mundo parou, mas com todas essas. O que está se buscando para dar um auxílio para os clubes, não se fala nessas categorias, sim. né? Não se fala nessas divisões, a gente chama aqui, né? E como é que vão ficar isso? Né? Então tem uma preocupação muito grande, e eu acredito que não é só aqui, nos outros estados também, porque são famílias, né? São famílias, são profissionais, e a gente fica apreensivo, né? Lógico que eu entendo que primeiro a gente tem que estar preocupado em acabar com essa pandemia, mas é uma preocupação que vem por causa que todo mundo tem família, tem os seus compromissos, e como é que fica?
né? E a mesma coisa o atleta de futebol. Tu começa quando eu comecei lá, eu vislumbrava o quê? Seleção, chegar lá, jogar na Europa, ganhar milhões e tal. Mas não é assim, não é assim, isso é para poucos, Sim, né? esse é um Ah, ou vou outro, é ser a rico, minoria. vou ser rico, vou ter condições disso, daquilo. Cara, é 1%. É 1%. O percentual de atleta profissional que quando para de jogar tem que buscar uma colocação no mercado, ele é muito grande. E aí entra aquela história que mudou hoje em dia, né? Na minha época lá, se pensava exatamente como tu falou, vou estudar para quê? Né? Se eu vou ser jogador de futebol. Hoje em dia tu já vê o atleta preocupado com essa formação ali mesmo, conciliar o estudo Sim. com o futebol. Na nossa época, não. Então, eu, por exemplo, eu fui acabar o ensino médio e me fui fazer a minha graduação depois que eu parei de jogar. Né? Mas aí tu já está mais velho, tua paciência é menor, o neurônio já está meio atrofiado, entende? É mais difícil. Sim, Né? é mais Tu tem que ter difícil. persistência. Tu tem que ter persistência e perseverança, mas eu fui buscar porque eu achava importante para eu seguir esse outro caminho. Mas Sim. nem todo mundo pensa isso. E quem não consegue fazer isso? E aí não conseguiu dinheiro para tu ficar em casa de papinho pro ar? Vai ter que buscar um trabalho. Né? E a gente vê, volta e Exatamente. meia, a gente vê nas redes sociais atletas de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de grandes clubes, com bastante dificuldades, meu. Isso dói. A mim me dói, porque a gente sabe que esse processo de base até profissional, ele é dolorido também. E Sim. às vezes tu chega e aí por circunstâncias, sabe-se lá qual, tu não consegue ter uma condição de tu te sustentar ou te manter depois que a carreira passar. É triste, meu, é complicado. Isso é legal de você falar. Você fez parte desse processo de formação de um grande clube. Você foi formado, depois você foi formador. E é legal de os garotos que estão nos acompanhando, os pais, as famílias, de você entender que isso faz parte do processo e é muito importante. Né? Eu sempre falo para É muito importante. os atletas que eu trabalho, falo, meu, quando você chegar aí com 30 e mais alguns, você vai parar, é automático, cara. Vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar, mas eu vou. Você vai, uma hora você vai parar, cara. E quando você parar, Vai você parar. tem mais 40, 50 anos para você viver daquilo que você construiu, talvez em 10, em 12, em 15 anos como um atleta profissional. Você tem muito mais vida ainda para você viver, e aí? Você vai fazer o quê? E aí, o que, que você te preparou? Que estrutura que você criou? O que, que você tem na tua volta que fala assim, agora, pô, eu parei o futebol, eu vou seguir esse caminho aqui. Mas são poucos. Graças a Deus São tem uma poucos. geração que está vindo que os caras estão tendo essa consciência. Mas precisa ter. É necessário que se tenha essa consciência e tenha um planejamento. Porque senão, uma hora vai parar. Ficou baixo o teu volume, Fábio. Baixou o teu volume. Acabou minha bateria do fone. Melhorou? Não, Peraí. fala aí. Oi, vê se melhorou agora. Melhorou, mas não tá tão nítido. Peraí. Deixa eu pegar um fone aqui, peraí. Vai lá, vai lá. Fone muito sofisticado, acabou a bateria, pô. Minha filha ficou de vai acabar a bateria na hora que eu vou precisar, hein? Não. Peraí que eu vou conectar esse outro marca aqui. Aí, vê se melhorou agora. Agora sim, agora tá bom. Então beleza. Então vamos assim. Não, mas é importante isso, é importante que hoje, né, eu acredito assim, pelo menos os últimos atletas aí que eu trabalhei, que hoje já estão com 30, 31, 32, os caras têm essa consciência de falar assim, meu, tô me preparando porque daqui a pouco eu tô parando e eu sei que eu tenho um caminho pela frente aí e eu não quero passar necessidade, não quero que minha família passe por dificuldades. Então é importante ter essa consciência. Graças a Deus os atletas hoje já estão com essa mentalidade. Mas eu também acho que essa mentalidade, e isso tem que ser passado para os atletas, não é um compromisso, aí vamos falar da base de novo, não é um compromisso somente do clube em Sim, passar esse caminho que pode acontecer ou não na vida com o atleta.
mas também a responsabilidade da família e dos agentes, né? Porque não dá para... Lógico que a gente entra no jogo é para sair vencedor, né? Para conquistar o melhor possível. Mas nem sempre se consegue o resultado positivo, Sim, né? Tu chegar ao profissional não quer dizer que tu vai ser um profissional rico. Vai ser um cara que vai poder jogar os teus 15 anos ali e depois, né? Então, que o atleta lá, desde o seu sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, tenha esse entendimento que ele vai ter que matar literalmente um leão por dia para ele conquistar alguma coisa, para depois, lá nos 35, quando ele parar de jogar, ele pode ter uma vida tranquila. Acredito que sim, parar de trabalhar não, porque ninguém aguenta ficar dentro de casa. Mas vai ter sua empresa, vai ter os seus negócios, vai ter os seus negócios, vai ter uma condição de seguir a sua vida normalmente, né? Então, sim. isso também compete muito aos pais, aos agentes, e aí tu pode falar isso muito bem, porque isso também houve essa evolução na parte de vocês, né, Fábio? Sim. Os agentes precisaram, diferentemente da minha época lá, que se visava só o lucro, só lá o final do mês, não, hoje precisa gerir literalmente a carreira desse, não só de atleta, de treinadores também, né? Gerir para dizer, ó, meu caminho é esse, tu tem que ter cuidado, porque daqui a pouquinho o que tu planejou lá na frente não vai acontecer e tu vai ter uma frustração muito grande, entende? Então, isso, o clube tem papel importante? Tem, mas essas pessoas que cercam esses atletas também têm esse papel de direcionar e alertá-los sobre tudo isso. Às vezes eu acho que tem até um papel mais importante e mais forte do que o próprio clube. Né? Porque Sim. a função do clube quer formar o atleta para ele ter e usar e usufruir do talento do cara. Mas você que está em Exatamente. volta, às vezes você precisa alertar e abrir o olho e falar assim, meu, peraí, vamos olhar uma outra perspectiva de vida também. Porque a gente não sabe do amanhã. Perfeito. Às vezes, pô, hoje, eu sou o cara. Né? E muda muito rápido, né, cara? Você sai do interior, Muda. né? Você sai do interior, que nem a primeira vez, cara, que eu voltei, tá o doutor Gilberto aí, tá na live com a gente, ele mandou um abraço para você, falou que é torcedor do Penharol do Noroeste, o TAC. Show. O Giba é meu amigo de infância. A primeira vez que eu Aham. voltei de Porto Alegre, vindo do Internacional para casa, você conhece Três Passos. Três Passos é desse tamanho, Sim, é pequenininho, cara. sim. Juntou eu, Rafael goleiro, falecido Rafael Hofmeister, que era 7'3", o Diogo e os nossos amigos de infância, cara. Nós quebramos tudo. Por quê? Pô, agora é os caras da cidade que joga no Inter, Sim, entendeu? sim. Porque muda muito rápido, cara. Aí você vai no som, o cara fala, não, você não precisa pagar. Pô, quer tomar um negócio? Pô, quer isso? Muda, cara. E aqui, se o garoto não tiver uma estrutura, as pessoas que estão em volta dele e que falam assim, meu, calma, calma, opa, vamos continuar aqui no trilho. O cara se perde, cara. Então, essas Não, pessoas, porque eu acho que fazem um papel fundamental nesse processo de formação, de educação, de pegar no pé, de falar assim, meu, calma, calma, volta para cá para o planeta, vamos seguir o caminho. Porque muda muito rápido, cara. E a gente não está preparado. A gente que é do interior, pô, imagina. essa, essa vida do atleta, ela é tão dinâmica, é muito rápido tudo. Por exemplo, quando eu cheguei no Inter com 11 para 12 anos, eu jamais imaginei que com 17 para 18 eu estaria jogando no Beira-Rio. Então foi muito rápido, né? E muda tudo. Tu fica Sim, bonito, tu vira popstar, né, meu? É que nem eu falo pros caras, tu aparece um dia no Globo Esporte ali, uma vez na 0 hora aqui, tu tá grandão, tu tá né? grandão. Acabou. É, Não, e isso é em todo lugar. Então, se tu não tiver esse apoio te direcionando, te protegendo, te orientando, para tu correr para o lado errado ou partir para o lado errado é muito fácil. Porque que nem tu falou, o que o atleta do interior vai pensar? Pô, eu tô no Inter, deu, tô feito. Acabou, sim. para mim agora já era. E não é bem assim, né? Não é É. bem assim, tem muita coisa Tem para muita se buscar. água para passar debaixo da ponte. Eu gosto muito de falar sobre isso, Fábio, porque foi tudo coisas que eu vivi, né? Tudo Sim. coisas que eu vivi,
né? Fatos que aconteceram comigo e muitos com colegas, com amigos. Então é bom e eu gosto de falar sobre isso porque sempre tem alguém ouvindo, vendo que daqui um pouquinho está em dúvida ou está achando que a coisa é fácil e aí vai entender que não é tão fácil esse caminho assim, não é simplesmente saber jogar bola. Tem muitas outras coisas que influenciam no teu sucesso ou não. Acho que o extra-campo, aquilo que está lá de fora, às vezes é muito... A influência e a importância disso, às vezes, é muito mais do que somente o talento. Né? Com quantos caras altamente talentosos que você passou e que, no fim, esses caras eles não chegaram nem nos juniores, nem a ter uma oportunidade no profissional. Um monte, cara. Né? Que é o filtro. O filtro não é só da bola, não é só da qualidade técnica do futebol. O filtro, ele é geral, ele passa o rodo geral. É o cara que, enquanto um tá lá preocupado em descansar para treinar no outro dia, o cara tá na noitada e chega de manhã, ele já tá dando um passo atrás. Então, exato. Né? E o corpo é o nosso instrumento de trabalho, né, cara? Então, assim... E esse conceito de profissionalização, de profissionalismo do atleta, hoje ele está muito latente. Então ele começa desde a base, tu tem que ter esse entendimento, e o profissional ainda mais ainda hoje. Sim. Né? Porque a exigência, na base ela tem uma exigência, mas no profissional ela é muito maior. E lógico que quando a gente está na base e vê o profissional treinando, a gente diz o quê? Pô, que maravilha, os caras não fazem nada. Né? Não é assim que fala, pô, o profissional ali é fácil, o duro é aqui. Ali é fácil. Mas a responsabilidade que traz o atleta profissional, ela é gigantesca, ele é referência, ele é o espelho. Então eu também falo para o meu grupo, e como eu estou trabalhando em clubes menores, pequenos, a gente pega atletas que não vivem, muitos não tiveram vivência, não tiveram passagem por grandes clubes, não sabem como acontecem as coisas, como funciona. Então eu falo para eles, cara, para mim tem que cumprir regra, tem que cumprir horário, tem que ser profissional, tem que se alimentar bem, tem que dormir cedo. São uma série de coisas que os caras olham assim, pô, o Daniel tá louco. Mas é a única maneira de tu poder traçar um objetivo para a tua equipe, né? E para tu poder alcançá-lo. E também para tu poder chegar no dia de manhã, lá às 9 horas da manhã, tu fazer as exigências pertinentes para o teu atleta e o teu atleta dar a resposta positiva. Porque se ele vai dormir 2 da manhã, não vai ter como. Sim. Não vai ter como, porque a exigência do corpo ela é muito grande em cada trabalho, em cada treino. Então, isso tudo a gente traz da base, mas também hoje se faz muito presente no profissional. E a gente vê os grandes atletas aqui hoje, tu vê que os caras têm esse entendimento, esse compromisso com a carreira, com a profissão. O cara tem que ser profissional, ainda mais hoje, né? Profissional realmente, né? Um grande exemplo que exatamente. Um grande exemplo que eu sempre falo, que nós temos hoje é o Cristiano Ronaldo. Cada ano ele está um pouco mais experiente e cada ano ele está quebrando os números dele e fazendo mais gols, e daqui a pouco os caras falam assim, ficou 2, 3 jogos sem fazer gol. Eu falei, agora acabou. Aí ele faz 3 gols num jogo. Então, assim, ele é um exemplo de profissional, né, cara? Agora, com esse período que a gente está, o mundo está em quarentena, e ele é um cara que está treinando, volta e meia a gente vê vídeo dele aí, treinando pra caramba, todo dia. E assim a gente tem visto muitos jogadores, por isso que eu digo que a geração atual ela é mais evoluída, tem um entendimento melhor, porque a gente vê muitos profissionais da área treinando, buscando, se mantendo, se cuidando. Eu acho que o caminho é bem esse, meu. Não existe outro, Fábio. Não existe outro. Não, acho que esse é um caminho legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Gilberto, que ele pergunta, se você fosse dar uma dica para aquele menino que recém subiu para o profissional, o que você falaria? Abraço pro Giba. O que eu falaria? Primeiro, ele tem que escutar muito aquelas pessoas que o estão conduzindo desde lá de baixo. Não achar que ao chegar ao profissional está tudo feito, agora tudo vai ser mil maravilha. Muito pelo contrário, chegando no profissional ele vai ter que buscar o espaço dele e eu acho muito importante uma situação. Tu não pode querer buscar o teu espaço pisando em ninguém. Vai ter que demonstrar o teu valor no dia a dia. E aí, quando a gente fala o dia a dia, vai entrar tudo isso que a gente já falou, né?
o comprometimento, os horários, o dormir cedo, o estar sempre bem disposto, se alimentar bem, cuidar do corpo e mente, porque dizem corpo e mente sarado, tu vai conseguir render muito. E aproveitar cada momento. Porque o menino, quando sobe, por vezes ele é usado direto, por vezes ele não é nem usado. Sim. Ele nem vai para um coletivo, por exemplo. Sim. Né? Mas ele aproveitar se for 2 minutos, ou 20 minutos, ou 40 minutos, aproveita cada momento. Aproveita, porque ali é nesses pequenos momentos, pequenos detalhes assim que ele vai buscando o espaço dele. Eu sempre falo para os meninos que eu trabalho e que a gente trabalhou ao longo dos anos, eu sempre falo assim, cara, você tem aqui do sub-15 até o sub-17, o sub-20, você tem que te preparar, é a base para você ter uma oportunidade talvez de 15 minutos, cara. E se você não for bem nessa oportunidade de 15 minutos, esquece, cara, que os caras vão te colocar de canto e talvez você não tenha outra. Então você tem 15 minutos para você chamar a atenção lá, porque o que vai contar é lá em cima. Você chamar a atenção em 15, os caras falam, putz, o moleque tem qualidade, você vai ganhar mais 15, que você tem que ir bem de novo, para daí os caras começar. É o processo que você começou aqui no sub-15, que um dia você chegou, lá em cima é a mesma coisa. Não adianta você ser o cara, você foi o cara. Todo o processo, quando chegou lá em cima, o cara te colocou numa fogueira, você não deu conta, o cara fala assim, tá vendo, não está preparado. E aí ele te encosta, o clube contrata um monte de outros caras e você fica para trás e daqui a pouco você sobrou. Né? Então, e tem outro detalhe que eu acho importante. O atleta hoje em dia ele está muito cheio de, principalmente quem sobe da base, assim, está muito cheio de questionamentos. Pô, se tu está tendo oportunidade profissional, cara, até tu realmente conquistar o teu espaço, ouve mais, fala pouco e trabalha muito. Né? Sim. Porque vai ouvir muito aqueles mais experientes, vai ouvir muita comissão técnica, o treinador, e trabalha. Não queira questionar. Tu não está com status ainda, ou com estofo, com peso para tu questionar nada. Né? A gente sabe que por vezes a gente dá vontade de questionar uma situação, mas se contenha, trabalha. Trabalha que no momento certo tu vai poder questionar, vai poder tirar tuas dúvidas, tudo, mas não assim já de chegada. É uma crítica, não sei, que eu acho que da nossa época, que eu achava que era muito legal, e agora os últimos anos mudou tudo por conta de CTs e coisa, foi dos caras separarem. O profissional treina nos grandes clubes, né? Tem um CT separado, onde só entram os caras, e a base tá lá longe. Os caras não... Eu acho que a gente ficava a manhã inteira pendurado no alambrado lá, vendo um Tafarel voar. Aqueles caras eram referência, entendeu? Você via os caras trabalhando e falava assim, puta, meu, daqui a pouco eu quero chegar ali. Puma, os caras ralam pra caramba, os caras treinam pra caramba. E hoje em alguns clubes ficou muito distante. O garoto tá lá na base, eu sou o reizinho da base, eu tô crescendo aqui, mas ele não tem, às vezes, a referência do time profissional. Ele fala assim, mas daqui a pouco eu quero estar com esses caras, tô vislumbrando chegar aqui, ó, o que o cara faz, o tanto que o cara treina, o tanto que o cara se dedica. E acho que às vezes isso quebra quando ele chega lá em cima e fala assim, não, já cheguei aqui, agora aqui eu não preciso mais fazer mais nada. Exatamente. Essa separação aí que tu colocou da base do profissional, para mim ela foi prejudicial. Um prejuízo muito grande para tu ter esse complemento da formação, para o treinador de cima tá enxergando o que está acontecendo ali embaixo, né? Porque por vezes o que acontece? O profissional treina lá no CT Parque Gigante. Os juniores treinam aqui em Alvorada, no Namorados Quero-Queros. Aí daqui a pouquinho o treinador vai querer um atleta, ele vai ligar para o diretor e dizer, ó, preciso do meia. Poxa, mas daqui a pouquinho não é o meia com a característica que o treinador quer. Agora, se está do lado como era da nossa época, tá o profissional treinando no campo A, tá os juniores treinando no campo B, ele olha, vira a cabeça, olha para o lado, vê tu trocar 2 vezes a bola, eu quero aquele rapaz lá, chama ele para mim. Então, nesse quesito, dificultou bastante, porque o menino da base não vivencia aquele ambiente, não está enxergando o profissional, não está enxergando... Eu, por exemplo, eu aprendi muito como bater na bola, o cruzamento, como posicionar em campo, aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Escoradinho na tela ali de manhã cedo, vendo o profissional treinar. Pô, como é que o cara domina a bola? E eu não, quando eu cheguei no Inter, eu não era lateral, eu era ponta esquerda. Aí depois o Hércules Benzon
preparador físico, que na época era treinador das escolinhas, me botou como lateral para uma emergência e eu fiquei. Graças a Deus, obrigado. E, então eu queria saber como que o lateral do profissional treinava. Como que ele fazia as coisas, como ele batia na bola, como posicionava, como marcava. E mesmo assim eu fui aprender algumas coisas depois do profissional. Até hoje eu nunca mais me esqueço. Nós estávamos numa viagem para a Espanha e o Abel era o treinador profissional. E aí eu fui marcar e posicionamento totalmente errado do corpo. O Abel parou o treino, não foi no jogo, no intervalo do jogo, ele parou tudo, me posicionou, me mostrou aquela maneira dele de falar bem sutil assim, né? Mas é um paizão. Garoto, tu é lateral, as tuas costas têm que estar sempre protegendo o teu gol. Porque eu marquei o cara, eu fui em paralelo, eu não estava protegendo nada. Sim. Então, se as minhas costas, eu estou diagonal pro cara, o portador da bola, minhas costas estão protegendo o meu gol, o cara vai ter que passar por cima de mim para chegar ao meu gol. Entendeu? Então, aquilo é uma coisa que eu aprendi assim, que eu digo, poxa, eu nunca mais esqueci daquilo. Um detalhe tão básico, que era para eu ter aprendido lá na base, que quando eu cheguei no profissional, um cara que era zagueiro, foi dos melhores zagueiros, foi jogador de Copa do Mundo, seleção, me deu um toquezinho que marcou a minha vida. E eu parei de ter bolas por dentro, de entrar bola por dentro, pelo posicionamento do corpo. Então, é uma situação assim que eu trago comigo e eu passo muito isso para os atletas também, essa questão do posicionamento. E a gente vai vivenciando, vai aprendendo. Então, o futebol ele tem tanta coisa assim que é maravilhoso. Um pequeno detalhe, né, cara? Uma pequena observação que você muda tudo. Absorve só assim, muda tudo. Mas é só isso. Pô, o cara não vai mais entrar aqui, não, não vai. Então eu vou ficar assim, acabou, resolveu o problema. Entendeu? E você acaba levando para tua como a vida. Como uma característica boa que você acabou aplicando no resto da tua carreira. Uma palavra. Isso aí. Né? Então, eu acho que isso é importante naquilo que a gente falou. Lá atrás, na base do cara parar, ver, orientar. Falar, meu filho, assim tá errado, faz assim, ó. É assim que vai dar certo. Então, Um amigo meu aqui, o Paulo Oliveira, tá dizendo assim, ó, quando terminava os treinos, a gente ficava vendo o Jair bater falta no campo A. Príncipe Jajá. Entende? Então, aquele negócio, tu tava do lado ali... Sim. Poderia acabar o teu treino e ficava torcendo. Às vezes o cara estava treinando no campo B e olhando o treino do profissional no campo A. E queria ver o cara, ele tomava dura do treinador aqui, né? Porque não estava concentrado aqui. Mas a gente, toda oportunidade que nós tínhamos, nós íamos para ali ver os caras bater bola. Simplesmente para bater falta, chutar gol, fazer qualquer coisa. Era muito agradável. Então, e aí eu acho que isso aí é algo que meio que se perdeu, principalmente nos clubes grandes, né? Com esse negócio dos CTs, os caras deram uma afastada. E eu acho que essa referência era muito, muito importante para você ver, você falar assim, 90 eu vi o Tafarel na Copa do Mundo e em 90, ele tava lá treinando, cara. Ele tava lá, entendeu? Então você fala assim, é a referência, é o cara da tua posição, que você viu o cara batendo na bola, o cara treinando falta, os caras brigando, discutindo. Então isso daí eu acho que era importante nesse processo de formação, de você desejar, assim, daqui a pouco eu quero estar lá, daqui a pouco vou ser eu, daqui a pouco vai ser a minha vez. Aguça mais o desejo do atleta, né? Eu quero viver aquilo ali, eu quero estar ali, eu quero fazer parte daquele meio ali. Mas não adianta, isso tudo também faz parte de todas essas mudanças e evolução que aconteceram nos últimos anos. Mas o futebol continua sendo maravilhoso. Não, continua sendo muito bom, dá muito papo, muita resenha, muita história, cada quebrada que existe, cada história que a gente viveu e que outros continuam vivendo, essa é a parte, acho que parte mais legal do futebol, eu acho que é depois do futebol, cara. É isso que a gente acaba levando de amizade, de parceria, de você tá num canto, daqui a pouco você tromba com um cara e fala, você sou eu. Então, isso é muito, muito legal. Para tu ter uma ideia, Fábio, o pessoal aqui montou um grupo aqui da atletas da base do Internacional. Esse grupo eu acho que tem, sei lá quantos atletas tem. Então eu acho que já tem o segundo ou terceiro ano, eu fui agora final do ano passado, no encontro aqui em Canoas com jogo, churrasco e tal. E aí teve um Grenal também no São José, eu fui no Grenal, e aí tu revê pessoas, porque não é só aqueles que passaram, que marcaram, só aqueles que chegaram ao profissional.
Teve sim, muitos que ficaram no meio do caminho, mas que se criou um vínculo, um laço e que é maravilhoso, porque nesse encontro que a gente teve no Granal, que eu fui, depois a gente fez um churrasco, sabe, pessoas que eu não via há muitos anos. E aí os caras começam a relembrar coisas que tu nem passava mais pela tua cabeça, mas o que que acontece? Muitos dali viveram somente a base. sim. Eu, graças a Deus, tive a necessidade da sequência. Então tu vai começa a ouvir coisas que aconteceram lá de quando com 15, 16 anos e reencontrar pessoas que daqui a um pouquinho os caras não imaginavam mais viver esse ambiente. Então, assim, ó, extremamente organizado o grupo, os caras são super ativos, tem que desligar o grupo por horas, porque Os caras falam acordo de demais, né? manhã, às vezes tem 300 mensagens do grupo ali, né? E aí, mas é muito bom, cara, é muito bom mesmo. É, não, é legal. Eu tô num grupo, me colocaram num grupo dos 74 também. Putz, tem hora que você olha lá, putz, tem 1.000 mensagens. Você fica, caraca, meu. E aí os caras É relembram gente pra caramba. relembra de umas histórias que você fala assim, caramba, meu, puta, é mesmo, cara. Puta, outro dia tava falando do treino no Marinha do Brasil. Fala, caramba, putz, a gente corria na chuva com os shortinhos pequenininhos, aquelas camisetas da Perusso de pano Passando, molhada, passando frio. Fala, caraca. Mas foi um tempo né? muito Mas bom, né, cara? E o que fica, eu acho que o mais legal que eu falo para todo mundo, que o que fica é essas memórias e a amizade, a parceria desses caras. porque além de tudo isso, é aquele negócio assim, aonde tu vai, tu não te sente só, né? A gente que rodou já bastante nesse mundão aí, e eu, graças a Deus, tive a felicidade de jogar em vários estados do país. Então, onde tu vai, tu não te sente só porque tem Sim, alguém que tu jogou junto, tem alguém que tu conheceu lá quando foi visitar, por uma viagem, alguma coisa. Então, sempre tem, o futebol ele te traz isso, né? sim. Tu tá, aonde tu vai, tu tem algum conhecido. E isso é muito importante, muito bom também. É, não, São isso. 64 atletas tem no grupo da base aqui, ó. Ai, que Imagina. legal. É, não, essa é a parte mais legal, cara. Ah, para você ver, eu não via ele, cara, desde 1991. O Caverna que jogou comigo no Caverna 74. Na, O Éder, O Éder, é. Eu fui Éder levar, nós Caverna. fechamos um patrocínio de uma empresa parceira nossa para a camisa do Guarani de Campinas. E em janeiro a gente foi lá assinar o contrato, tirar a foto e tal. E quando eu entro na sala do presidente, cara careca, falei, caraca, eu conheço. Aí eu falei, meu, pô, tá careca, ele tinha aquele cabelo, chitãozinho chororó. Eu falei, ô meu, você é o Caverna? Aí os caras tudo, pô, de onde você conhece o cara? Eu falei, pô, mas tem uns 30 anos que eu não vi esse cara. E aí, pô, desde 91 que eu não via ele. E aí ele tava na sala do É, presidente, aí batemos papo, trocamos o telefone. Então, assim, é independente do assim. tempo, se você sentar ali e começar a contar, você vai lembrar de história da concentração, história de um Vixe, monte de aí vai presepado, um longe. monte de vida, aí vai longe. É como se você tivesse Aí vai longe. estado todo esse tempo junto, trocando ideia. Então essa é a parte que é sensacional, né? Que bom, cara. É muito bom. Bom falar. Tem algumas pessoas aqui, o Neguinho está falando aqui dos jogadores de antigamente da nossa época jogavam mais que o de hoje, né? Eu acho assim, ó, houve tanta evolução no futebol, né? Então as pessoas, minha época era mais difícil, minha época era mais isso, mais aquilo. Eu até acho que em termos de futebol raiz, assim, bem jogado, o tempo antigo, lá o tempo mais para trás, era mais técnico, mais bonito, mais plástico de se ver. Mas com essa evolução, a gente hoje tem atletas que jogavam naquela época que não se encaixariam bem hoje. Tu exige muito hoje. O futebol hoje está muito dinâmico, muita velocidade, muita intensidade, muita transição ofensiva, transição defensiva. Então, era uma maneira de se jogar futebol diferente, onde se via mais ou se buscava mais a qualidade técnica. Hoje Sim, só a técnica tu não joga, né? sim. Então tem esse paralelo, tem essa diferença mas realmente lá atrás lá vi o cara dominar uma bola e bater lá que tu ficava abismado, né? É, você falando, eu lembro do Luiz Fernando, que é da tua época, né? O Luiz Fernando. Fugiu, Fábio. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Alô?
Fábio, alô? Oi, Fábio, tá mudo? Ficou mudo, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Ah, voltou, voltou. Não, tava despertando aqui, eu não vi. Não, eu tava falando, Tava você cheio de falando, gesto, eu não ouvi nada. é, você tava falando, eu tava lembrando do Luiz Fernando. Luiz Fernando, acho que não sei se é 7-1, 7-2, que o Luiz Fernando jogou contigo meia. O Luiz O Fernando, canhoto? o Luiz Fernando, Ah, o Gomes? você via ele correndo num treino, sei lá, um treino sem bola, ele era todo desengonçado, ele era todo torto, todo errado. Mas a hora que a bola vinha, ele era Ah, qualidade só do Gomes. qualidade, né? Eu falei, talvez hoje, Eu- somente com a técnica que ele tinha, que ele era um cara lento, era um cara que cadenciava o jogo, que Sim. parava a bola, que olhava. Talvez hoje ele fosse um cara que teria dificuldade por conta da velocidade que está o jogo. É. O Luiz Fernando é meu amigão, a gente se fala direto, mora ali. Ele é de Palmares, mas mora ali em Osório. Ele e o Moreno moram ali em Ah, Osório. legal. Então, o Moreno até entrou aqui há pouco, Ah, abração para é? eles aí. Ah, É, eu vou gente, catar ele depois, Putz, o Moreno também, cara. busca ele aí. Última vez que eu vi o Moreno foi quando ele jogou aqui na LF10, eu acho. Portuguesa. É LF10 ele, o Luiz Fernando, e o Moreno é Moreno 13. Tá, vou procurar eles aqui depois no Instagram, vou adicionar aqui. Busca eles aí que são um papo bom Não, também. putz, Moreno é parceiraço. Moreno ia jogar lá no Bananeiras, em Três Passos, na No Várzea lá. Bananeiras, É. isso aí. Show de Mas, bola, Daniel, meu. muito bom que já está acabando o nosso tempo de novo, cara. Te agradeço aí Passa. pela resenha, passa muito rápido. Obrigado aí pelo papo, pelos esclarecimentos. Eu acho que muita ideia aí para a garotada, muita história boa, muita troca de experiência, que aquele que ouve, que consegue filtrar isso, vai conseguir aplicar e vai conseguir ter um resultado melhor do que a gente teve. Acho que muito legal. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo papo. Muito sucesso Tá aí bom. na sequência aí. A gente não sabe como vai ficar aí, mas na sequência da tua carreira. Acredito que logo você vai estar aí num grande clube pelo profissional que você tá se formando, está desenvolvendo e que você ainda vai evoluir muito, mas com certeza acho que você é um dos grandes caras, né? O dia que eu ouvi você falar lá em Três Passos, lá no treino, eu falei assim, não, Daniel, que treino foi esse daí, cara? Ele falou assim, não, Fabiano, a gente reduziu aqui o campo aqui, nós fizemos aqui e a jogada vai vir para cá e nós vamos entrar por lá e o cara vai fazer gol. Eu falei, é mesmo? Pô, legal. Eu falei, Daniel tá sabendo das coisas, né, cara? No outro dia, no domingo, eu tava sentado lá no fundão, cara. Quando eu vi a jogada, começou de desenhar a jogada lá na defesa, daqui a pouco eu falei, os caras vão puxar e o cara vai entrar. E aconteceu e saiu o gol. Eu falei, puta, meu, que sensacional, cara. Ele treinou isso daí ontem, cara. Então, cara, Tu sabe que eu lembro dessa nossa conversa lá no treino, lá no campo sentado lá, foi, cara. cara. E no Eu outro lembro dessa dia nossa. saiu o gol, cara. Eu falei, caraca, eu vi a jogada, cara, do jeito que você treinou, aí do jeito que eu não entendi nada, do jeito que você me explicou depois. E quando começou a jogada, eu falei, cara, ele treinou isso daí ontem. Não sei se era o Giba, quem estava comigo. Eu falei, cara, ele treinou isso daí ontem, cara. E aí foi, desenrolou e levou a jogada para um lado e o cara entrou cruzado do outro lado e fez o gol. Eu falei, puta, meu. O, Fábio, o Marcelo Cupini entrou aqui, fez sinal de positivo, porque a gente estava Tava junto junto, lá. sim, E a, tava junto. Depois a gente e até a gente, conversou lá. a gente dialogava muito a montagem do treinamento, sabe? E o que a gente buscava em cada treino, muito em cima do adversário. E eu não lembro quem era o adversário, mas era um jogo importante naquele momento da Era um competição jogo para de nós. decisão para vocês, precisava ganhar. É, e nós precisávamos ganhar, e aí nós pensamos, discutimos o treino, chegamos lá e e agora ele fez o sinal ali que ele Não, também foi, cara. lembra. Então, assim, Foi muito bacana. E eu acho que foi, depois de muitos anos, foi a primeira vez que a gente sentou e conversou, e fizemos sim, tempo de sim. Não, conversar, já foi lá. tinha tempo também que a gente não trocava ideia. É, Mas, cara, muito muito sucesso para legal. você. Brigadão, eu que agradeço, eu acho que é sempre bom essa troca de experiência e ela se torna agradável e leve porque a gente está falando de coisa que a gente gosta, né, Sim, Fábio? não, claro, é. E eu espero que tenha também, tenha sido agradável para os nossos ouvintes aí, aquelas que estavam nos vendo aí, que tenha podido ajudar alguém aí em alguma dúvida, alguma coisa, e sempre à disposição, meu amigo. Não, legal.
Te agradeço. Amanhã a gente vai estar com outro camarada aí da nossa terra aí, com o Rodrigo Ferrari. Então, também Opa! é um treinador dessa nova geração aí que está Isso aí, despontando, gente boa também. daí da nossa terra também. Então, tá todo mundo convidado. E no mais, agradeço do fundo do coração. Uma boa noite a todos aí. E a gente segue aí enquanto todo mundo está trancadito. Todo dia a gente está aí com uma live, trazendo um convidado novo. Fique em casa. Fique em casa, que logo essa onda vai passar e vai ficar todo mundo bem. Vamos lá. Boa noite, Valeu, abraço. boa noite, um abração, cara.